Fala, rapaziadinha, tudo bom com vocês? Seguindo com o manhwa do Menino que Mata o Dragão, espero muito que vocês gostem. Tenham curtido o vídeo passado também, curtam esse. O vídeo realmente deu muito trabalho. Então é isso, sem enrolação, vamos pro vídeo. A obra começa mostrando alguém saindo das sombras. Um soldado completamente armadurado e com arma muito grande. Então é perceptível que o nome desse soldado é John. Aparentemente, tá partindo para cima de uma possível bruxa. Bruxa essa que não satisfeita com o tamanho do seu poder, decide ainda evocar um exército. John, obviamente, entra em desespero. Imagina você enfrentar um inimigo já forte e não só ele, com uma porcaria de um exército monstruoso e super pesado. John então começa a apertar o gatilho, sem pensar muito. Ele começa a atirar e as balas de fato conseguem conter os monstros. John se sentiu até mais aliviado por estar conseguindo conter o exército de monstros. Então tudo muda. A gente vê um clarão com um brilho tão intenso que quase cega John. E dele simplesmente sai a porcaria de um dragão. Seguindo, a gente vê o dragão indo em direção a John. John, obviamente, nervoso e suando, toma uma decisão que nem todos tomariam. Ele simplesmente se rende. Então na cena seguinte, já vemos John em chamas, sentindo cada pedaço de pele se soltando e queimando no seu corpo. E a única coisa que deve ter passado pela mente de John é: será que isso não vai acabar logo? Então, John desperta. Abaixando sua cabeça, ele pensa: que merda, é aquele mesmo sonho desgraçado de novo. Puto e nervoso, porque o sonho aparentemente pode ser muito realidade. Ele tem um estalo: é hoje, é o dia que os últimos recrutas vão chegar. E para aqueles que pensavam que John era o nosso prota, vocês estavam terrivelmente enganados. Nosso prota está na cabine de um helicóptero, acorrentado praticamente. Então nos é apresentado Leon, de 10 anos. Então alguém o questiona: como é possível o líder de uma gangue de órfãos de guerra ser uma criança tão pequena? E quem questiona é um oficial, que diz para Leon não se preocupar, eles não estão ali para prendê-lo, ou muito menos para mudá-lo para prisão. Então ele pergunta se Leon já ouviu falar de um lugar chamado de Ark. Leon então questiona: Ark quer dizer a instalação de desenvolvimento de psíquicos? Você tá dizendo que eu sou um psíquico? O oficial então diz que Leon é bem esperto. Ele não vai ser um psíquico comum, mas sim o salvador de toda a humanidade. O oficial então diz: você não vai mais passar fome nos becos, vai poder dormir em um lugar confortável. Leon então fica puto: vai ser só eu quem vai comer bem? Não vai ser igual para os meus irmãos? Se quiser me mandar pro Ark, assuma a responsabilidade por eles. Comida, roupa, moradia e educação, tudo. Pelo visto, o oficial não gosta desse questionamento. Ele então diz: vou assumir a responsabilidade por seus irmãos e cuidar deles. Entretanto, isso só vai ser possível enquanto continuar na Ark como um psíquico. Entende o que eu tô falando, não entende? Lia então diz, com a postura bem determinada, que sim. Então, ele já se encontra no helicóptero. Já chegando lá, ele então lembra uma fala do oficial. O oficial disse que há ranks para habilidades psíquicas, e Leon não está em um rank alto. Então, ele deve fazer o que puder para sobreviver. Isso se ele se importar tanto assim com seus irmãos. Leon então observa o prédio da Ark, e isso, ao invés de deixá-lo abalado, na verdade o dá determinação. Porém, algo chama sua atenção, e de fundo ele escuta: volte para onde veio, chorando igual um bebê depois de ser arrastado pra cá. E vemos uma garota gritando com o menino. Então a menina continua humilhando o moleque e diz que é por causa de gente igual a ele que ela continua também sendo subestimada. Seu pedaço de merda. A multidão começa a se revoltar com toda a situação. Pergunta: então, e você? O que você fez de tão grande? A garota se vira completamente em fúria e diz: idiotas, desde o começo eu sou totalmente diferente de vocês. Eu sou uma psico treinada. E todo mundo fica surpreso com as pedras voando, porque é a primeira vez que há muitos deles vê realmente alguém usando a habilidade psíquica. E o moleque tá lá chorando. Então ela se pergunta se deve mandar o moleque pra casa com um ferimento ou deixar esse inútil. E ainda continua dizendo que não está em um lugar onde gente igual a ele sobrevive. Pode me agradecer depois. Agora assuma. Porém, quem chega pra salvar o dia? O nosso prota, que simplesmente pega a pedra com a mão. Que lento. Não seria melhor se tivesse simplesmente atirado com as mãos? A menina, bem furiosa, pergunta quem é ele, seu professor de etiqueta. E todos começam a gritar: briguem, briguem. E outro ainda diz: ensine uma lição a ela. Porém, alguém com a aura bem pesada chega. Seus merdas, caminhando até Linha e a menina: vocês dois, venham aqui. Quais são os seus nomes? O oficial pergunta. Então a menina, já em posição de sentido, grita: Del Simons. E Lian, também na posição de sentido, já diz: Lian Han. John então questiona: Del Simon, você já foi treinada? Sua característica já se manifestou? E ela responde dizendo que é apenas a telecinese. Enquanto Lian se pergunta: característica? O soldado John diz: é mesmo? Enquanto dá um super soco no menino, arrancando totalmente seu ar. E ela fica caída no chão, enquanto John pergunta se ela ficou convencida com isso. Então John, de frente pra Lian, diz: e você, é Lian Han? Gosto da sua decisão de ajudar os fracos, mas se ele não tem uma habilidade comparável com a da Simon, ele é um lixo tanto quanto ela. John então grita pra todos: prestem atenção, em 3 semanas vocês irão se tornar
enfrentar primeiristas. Se não conseguirem manifestar telecinese até lá, serão expulsos. Liam então levanta, olhando para o seu oficial, enquanto o mesmo diz: ainda não me apresentei, me chamo John Head, sou o instrutor que transformará vocês em sub-humanos de merda, que são piores que merda, em guerreiros psíquicos que lutarão contra dragões. O instrutor então afirma que vai começar a instrução, ali e agora, e manda todos os alunos correr ao redor do campo, até ele, seu instrutor, disser parem. Então John olha para eles e diz: agora. John continua falando, dizendo que serão expulsos no seguinte que desistirem, então é melhor não pararem. Leo então pensa que tá acostumado com esse tipo de treinamento, porém, muitos já não conseguem continuar. John, puto, já grita: seus desgraçados inúteis, parem de ficar no caminho e voltem para o buraco de onde saíram. Vocês dois já estão expulsos. Leon então pensa que consegue resistir a coisas cansativas como essa, mas o que realmente preocupa ele é a habilidade psíquica. Será que ele vai conseguir fazer como ela fez? Ele se pergunta se ele também tem uma habilidade psíquica. A cena muda, nos mostrando aquele menino chorão. Então ele simplesmente cai. John chega até ele: seu verme miserável, vá para casa dormir. Ele então olha para John e diz que acha que não consegue continuar. Só que antes dele conseguir completar sua frase, ele sente que alguém puxou ele e levantou. Liam, que afirma que ele ainda não disse que desistiu, olhando, rindo para ele, e diz: não é? E menino, lágrimas, diz: sim, sim, sim. Então os dois seguem tentando correr. Então finalmente, depois de um dia inteiro, John então grita: parem! E todos se jogam no chão. Então o instrutor diz que entre os 73 indivíduos sobraram 40. John também afirma que isso é tudo do cronograma de hoje. Amanhã eles retornam e continuam o treinamento, porém agora é o treinamento de verdade. Durante o período de treinamento, começaremos todas as manhãs com a mesma corrida que fizemos hoje. E simplesmente todos se perguntam: como assim toda manhã a mesma coisa? Já no dia seguinte, o treinamento já tá rolando na ar. E simplesmente os caras começaram a treinar às 5 da manhã. Às 8 eles tomaram café e agora já são 9, com as aulas matinais. John então tá dando sua aula, dizendo: pensem nisso como se fosse uma parte dentro de vocês que cria a energia psíquica. Ele diz: podem ser suas cabeças, também podem ser seus corações, podem até mesmo pensar que está no abdômen inferior de vocês. A imagem é a coisa mais importante. Leon então pensa que ele usará o coração. Então seguimos na rotina. Às 12:30 é horário de almoço. Então Leon senta perto do chorão e diz que irão comer juntos. Então o rapaz se apresenta e diz que o nome dele é Kuro. Mas como a paz do pobre dura pouco, Simon aparece atrás e diz: aproveite a comida. Os dois se encaram. O chorão então diz pra Leon: esse garoto chamado Neo Simon, ouvi dizer que ele recebeu educação para estudantes talentosos no Reino Unido. E Leon então responde: não é de se espantar esse narigão. Leon complementa que isso deixa ele frustrado, mas não tem nada que ele possa fazer. A única coisa que ele espera de fato é que também possa usar a telecinese dentro de 3 semanas. Então o chorão fala, meio gaguejando, que ele consegue usar a telecinese. E Leon então fica totalmente surpreso que um moleque chorão desse consegue usar a telecinese. Então ele diz: sério, Kuro, você era alguém incrível no final das contas. Então mentalmente ele pensa que não deveria ter se preocupado com os outros. Então nos é dito, depois das aulas à tarde, prática de combate, corrida noturna, do jantar, tomar banho, manutenção do quarto, chamada para dormir, simplesmente já são 10 horas. Então mandam apagar as luzes. Leon então diz que não consegue dormir, apesar de um banho, uma refeição, um travesseiro e um cobertor ser muito melhor do que o estilo de vida anterior dele, na verdade incomparavelmente melhor, mas ainda assim ele quer ir para casa. Só que ele tenta debater com esse pensamento. Ele diz que não pode, ele não pode ser fraco. Então se passam 2 semanas, então nos é dito que o número de crianças que podem usar a telecinese aumentou muito. E se perguntando, totalmente irritado, o que eu faço? Ele se pergunta se tem talento para isso. Ele até perguntou pro Chorão se tinha algum método ou algum truque, mas o Chorão disse que não conhece nada disso e pede desculpa. E só tinha uma pessoa que ele podia perguntar: o Simão, já que aquele ar de superioridade, já pergunta o que ele quer. Então Leon responde: você já sabe o que é. Simão, com seu ar de debochado, diz: sim, um truque para conseguir, não é? Mas já acho que a sua cabeça tá muito no alto. Achei que seu país dava importância às boas maneiras. Leon então já fica puto, mas nesse momento ele entende que o orgulho não é um problema e se ajoelha no chão e pede por favor que Simão ensine ele. Simão então olha, fecha seus olhos e pensa: levanta, eu vou te ensinar. Você que pediu, então, é reclamo dos métodos. E simplesmente enfia no coração de Leon. Leon então pensa: o quê? Porém, a cena muda. E agora estamos diante do instrutor John na sua sacada, fumando seu lindo e belo charuto. John diz não acreditar que já é o dia da inscrição. E, de fato, o tempo realmente voa. Porém, esse momento é interrompido. Alguém entra gritando: Sargento Red, sabia que estaria aqui. O instrutor então responde: já faz tempo, Hector. Hector então afirma que não pode fumar naquele local. Red, já revoltado pro cara aqui que ele para de fumar, diz: por que você entrou mesmo? Hector então senta e fala que já que ele tá aqui, ele pensou que eles poderiam ir juntos. E também perguntou o que Red acha do jovem.
novos cadetes. O instrutor, então pensando nos novos recrutas, diz que são todos uns idiotas. Octor então pensa, como assim? É alguma piada? John então fala que ao menos 2 deles pareciam ser bem úteis. Ele continua dizendo que não gosta da personalidade dele, mas Simon não é tão ruim assim. Ele já está acima do nível de um primeiro-anista. Então Octor pensa, se for o Simon, talvez ele possa ser o último gênio da instalação de treinamento de psíquicos da realeza da Inglaterra. Octor então diz que tem altas expectativas nele. John então continua. O outro, ele tem um senso de lealdade. Ele tem uma força mental maior do que qualquer um dos recrutas, um garoto ideal para ser soldado. Mas a Ark não é um lugar que precisa de gente precisa de super-humanos. E se não puder usar uma habilidade psíquica, então não há lugar pra ele ali. Octor então pergunta qual é o nome dele. Red então responde sendo Lihan. O doutor então interrompe a conversa e se lembra. Diz que a caminho da base escutou algumas coisas e pergunta pro Red, sabe como eles estão te chamando? Red então responde, tenho certeza que é algo como um filho da puta. O doutor, rindo baixinho, diz, pois é. Então, o tempo se passa e já estão todos em informação. Red então diz, então, como todos sabem, vocês serão mandados para o primeiro ano hoje. Porém, isso é limitado apenas para aqueles que estão prontos para se tornar psíquicos. A habilidade básica é a manifestação externa. A manifestação pode ser determinada pela luz nos olhos. Não importa se não consigo usar psicocinese. Apenas os que puderem fazer no mínimo isso poderão ficar. Aqueles que são capazes de fazer a manifestação externa vão para lá. Façam uma fila na frente do técnico. Os que não puderem, venham para cá. Os agentes e os helicópteros estarão esperando para lhe levarem para casa. Lee então fica totalmente nervoso e apreensivo, que ele viu o oficial, é o Major Kring. Então alguém grita, movam-se, usem logo essas pernas. Uns correm para um lado, outros já choram pro outro. Liam toca no seu peito e se lembra do momento em que Simon simplesmente enfiou Lacos no seu coração. Então nos é mostrado o que aconteceu após aquilo. Liam questiona Simon se essa é a solução. Não é Simon tentando matar. Simon então diz, não se preocupe, não é feio muito fundo. Vai ser mais fácil de se concentrar se conseguir sentir. Agora, essa ferida será seu canal psíquico. Pode pensar nisso como puxar a energia psíquica através dessa ferida. Não é algo que possa ser conseguido só de segurar seu peito por alguns dias. Então Liam para e pensa. Então ele sabia que meu núcleo era meu coração. E lá no final, vemos Simon tentando entregar seu lápis de volta ao seu amigo. E ele simplesmente não quer de volta. Diz que tá cheio de sangue. Ele pode ficar. Então voltamos pro momento atual. Enquanto Liam tinha botado a mão no seu peito, ele diz que desde aquele dia ele tem certeza que começou a sentir. A energia psíquica que sempre parecia tão perdida, apareceu. A grande pergunta é, o que ele precisa fazer para deixá-la de fato sair? John então grita, ei, Liam, só falta você, não fiquei parado, ou você agora mesmo. Liam então reflete, pensa Liam, pensa, eu tenho que conseguir, não posso lutar. Já extremamente furioso, anda na direção do Prot e diz, esse maldito. Cara a cara com o Prot ele continua, um soldado deve sempre obedecer às ordens dos seus superiores. Não há exceção. O Conde simplesmente prepara para dar um super soco de novo no Liam. Liam então continua pensando mentalmente, eu tenho que fazer alguma coisa. Pensa, o que eu devo fazer? Ele vê a caneta no bolso do Red. Porém, antes que ele possa tentar fazer qualquer coisa, ele já tomou um porradão na cara. Não tenho nenhuma outra ideia mesmo. Joy então fica surpreso, percebendo que ele pegou a sua caneta. Então Liam começa a gritar. Se for porque o canal não está aberto bastante, então vou fazer um canal ainda maior. E simplesmente ele fura o próprio peito. Todo mundo fica surpreso. John então agarra e pergunta o que ele pensa que tá fazendo. Quer morrer? É isso? Liam então começa a chorar. E meio que aquilo parece mexer um pouco com o John. Então ele o solta, dá as costas e afirma nunca ter visto alguém tão sem talento antes. Porém, ele olha para trás de novo e diz, mas pelo menos, parabéns, Liam. Liam então pensa que finalmente está de pé na linha de partida. O Sharon então corre em direção a ele e pergunta se ele tá bem. Ele responde que tá bem, isso não foi nada. Octor então aparece e diz, ei, Liam, isso é um símbolo de sucesso. Pegue e dá algo como um relógio para ele. Liam, então curioso, coligeto, perguntou o que isso é. Diz que é a mais recente conquista tecnológica da arte. É um dispositivo em forma de bracelete. A notificação do bracelete então aparece e diz, verificação de usuário. Liam, soldado encontrado. E o cadastro do Liam foi completo. E Liam então gaguejando diz, é incrível. Octor todo animado responde, não é? Se você quiser saber o que ele faz. Porém, antes que Octor possa terminar, John grita, atenção, a designação dos grupos será concluída em breve. Todos vocês devem se juntar de acordo com seu grupo após eu terminar a lista. Os níveis da Ark são divididos em turmas, de A a D, de acordo com a sua habilidade. Mas, por favor, estejam cientes de que vocês podem ser promovidos de nível e turma, se vocês forem habilidosos o suficiente, é claro. Para as 25 pessoas restantes, parabéns. As suas transferências. Todos vocês devem ter pensado que eu era um filho da puta. Até agora. Mas, primeiramente, gostaria de corrigir seu equívoco. Eu não sou filha da puta. Eu sou o filho da puta. Então é dito, turma A, 1 pessoa. Turma B, 4 pessoas.
Um total de 5 pessoas vão comigo e com o sargento. E turma C com 5 pessoas e turma D com 15 pessoas. Liam em seguida começa a pensar: turma D, eu não me importo, eu vou subir de nível em breve. Para essas 20 pessoas, John então retorna a falar, e ele diz que para essas 20 pessoas, elas irão com o instrutor Heishen. Todo mundo fica espantado exatamente pelo tamanho do instrutor. Uns até dizem que ele parece ser mais assustador do que o sargento e o instrutor Red. Heishen então se apresenta: meu nome é Heishen, o instrutor de armamento. Será difícil, mas vamos ajudar uns aos outros e fazer o nosso melhor. Uns até pensam que ele é gentil, porém a cena muda e já estamos com Red de novo. Ele obviamente já gritando mexam-se, enquanto o Chorão e Simon se movimentam. Simon dá uma encarada no Prota e simplesmente segue seu caminho. O Chorão obviamente começa a chorar, mas o Prota tenta o consolar, dizendo que ele não precisa se preocupar, ele chegará em breve. Heishen, tentando animar sua tropa, diz: agora vamos para a academia. Então, já dentro do complexo de treinamento, Heishen mostra alguns movimentos de luta. E obviamente todos ficam impressionados. Heishen então diz: vocês devem estar se perguntando por que as pessoas aprendem sobre lâminas e lanças quando lutam contra um dragão. A razão está no equipamento psíquico que vocês usarão. Não existe substância na Terra que possa armazenar a energia psíquica, mas a pele e os ossos de um dragão contém e transmite energia psíquica. Portanto, as armas são feitas de dragões. Também podem causar ferimentos fatais em dragões. E, obviamente, mostrando seu máximo de curiosidade, pergunta: então como vocês pegavam os dragões quando não tinham essas armas? Isso parece mexer um pouco com o instrutor. Ele diz que no começo era tudo usando as mãos. Um único dragão era capaz de matar diversos Psykers. Mesmo tendo Psykers que atacavam e davam suporte à distância, o golpe final para matar um dragão tem que ser dado usando uma arma de curto alcance. É preciso usar a arma para atingir um ponto vital e liberar a energia psíquica. E eram os soldados Psykers que assumiam esse papel. Eram chamados de atacantes. O instrutor continua dizendo: agora vamos encontrar as armas certas para cada um de vocês use. Liam então escolhe uma lança. O instrutor, observando, pergunta se ele gostou. Liam obviamente afirma. O instrutor então diz que gostou do jeito que Liam brandiu a lança e também gostou do som dela. O instrutor em pensamento diz que o julgamento e a força que ele mostrou ao enfrentar o Sargento Red não foram comuns. O instrutor ainda continua dizendo que tem certeza que ele viveu em situações totalmente extremas. Infelizmente, ele já tem conhecimento de um combate, algo que não era para ser comum e muito menos normal para uma criança. Então, olhando para o Lihan, ele diz: então vamos dar nosso melhor, Lihan. O instrutor diz para Lee que sempre dará o seu melhor para ajudá-lo. Lee sente garra e determinação com isso. 2 semanas se passam e os recrutas já se enfrentam. O Prota parece que fez mais um amigo. Ele diz que José parece estar cansado. Caso queira, ele pode se render. José, obviamente, retruca: o que eu disse? É você que tá tentando pegar leve pra levar isso pro empate. Sabia disso? José diz enquanto posiciona mais um golpe que quase pega na cara do Prota. O Prota rapidamente revida, desarmando José e apontando a sua lança no seu pescoço. Então, hoje é a segunda semana do primeiro ano. Depois do presidente da classe, José, vence um duelo de armas contra todos os alunos do Rank D. Enquanto se cumprimentam, Lee diz que aprendeu uma lição. José continua a dizer: como você já sabe, eu vou ser promovido para a classe C na próxima semana. A vaga de presidente da classe ficará aberta. É por isso que eu acho que você deveria ser o próximo presidente da classe. Lee rebate dizendo que ele não pode fazer isso só porque ele quer. Porém, José aponta para trás e diz: todos irão te seguir. Já discutimos isso entre nós. Lee fica surpreso, agradece a José e ao pessoal. A noite cai e Lee começa a se perder em pensamentos. Então ele reflete: se eu me tornar presidente de classe, estarei mais um passo perto de ser promovido, certo? A cena passa e vemos John, furioso, não sei por qual motivo, e diz: você não pode. Na cena seguinte, já estamos na área de treinamento físico. Alguém diz: Sargento Red? Aquele filho da puta? Aparentemente são os antigos recrutas da base. Um dos caras diz: você sabe que o temperamento dele não é brincadeira, né? Ele me bateu pra caramba também. Ah, isso era o pior. Ele tá lutando? Com quem? Outro responde: com um primeirista. Aparentemente, Lee simplesmente pegou uma adaga e foi pra cima do Sargento Red. O Sargento Red, então, com as suas mãos em chamas, usa o fogo pra acender o seu charuto, sabendo que ele não vai conseguir fazer nada. Os caras da janela gritam: ei, recruta, boa sorte, dá uma surra nele. Outro responde: idiota, ele vai te ouvir. John então pensa: bando de moleque, o único que quer se tornar líder é esse garoto? Querem deixar toda a classe D com esse recruta? Logo ele, que não pode nem usar psicocinese direito? É sério isso? Aparentemente a cena voltou no passado, mostrando o momento que ele disse não pro Lee. Red, chamando ele de idiota, diz: mas deve ter um motivo pra vocês confiarem nele, né? Lihan. John então quebra a lança de treinamento e joga para Lee, e continua dizendo que ouviu falar que ninguém é páreo para o Lee. John continua sua fala dizendo que ouviu falar que ninguém é páreo para Lee, e pede para que ele prove suas habilidades com artes marciais. Lee então pensa: com isso? Mas a ponta é muito afiada. John, com seu ar de superioridade, diz: você tá preocupado que eu me machuque com a lança de um novato? Então voltamos ao
cenário atual. John tira sua jaqueta, a joga pro lado e se prepara pro combate. Lee então diz: vai lutar comigo com as mãos vazias? John retruca dizendo: claro, acho que precisa de uma arma para lutar contra uma criança? As regras são simples. Se você conseguir fazer qualquer parte do meu corpo, tipo os joelhos, acertarem o chão, a vitória é sua. Lee então na hora pergunta: e pra perder? John então responde que só precisa admitir sua derrota. Lee volta a responder dizendo que então ele não tem nem chance de perder. Já começa a girar sua lança e rapaziada, o moleque aprendeu mesmo. John então se posiciona, sobe sua guarda e se prepara pro combate. Então os recrutas dizem que ele vai lutar mesmo? Aquele garoto, ele tem até uma boa forma, mas mesmo assim, como ele irá derrotar um instrutor? Simon, vendo toda aquela situação, já expulsa os garotos e manda saírem para que ele também possa ver. E seu pensamento é simplesmente: filho de uma mãe maluco. Então o prota começa a atacar John. E obviamente, John, como instrutor, se defende ou desvia de todos os golpes. Lee então pula e tenta cravar a lança de cima para baixo. Porém, John desvia, o segura e simplesmente dá uma joelhada no menino, rapaziada. Obviamente ele cai na hora, simplesmente morrendo de dor. John prepara o pé para dar uma pisada, porém, no último segundo, o prota desvia. Se apoia com a lança e levanta. E se pergunta: ele tentou me matar? John então fala: tá escrito na sua cara, os dragões e os subordinados deles matam qualquer um. Não perdem tempo escolhendo. Não vou pegar leve só porque você é fraco. Se enfrentar eles, vai ver que seus medos são insignificantes. John então fala: Sargento Red, você luta com a boca? John então fica puto e parte pra cima dele e diz: parece que você ainda consegue continuar. Agarra o prota e simplesmente lança ele pro outro lado. O prota cai, sendo feito de boneco, porém Red percebe uma coisa: o moleque o cortou. Ele se pergunta quando ele fez isso, e a classe dele simplesmente tá em frenesi. Gritam por Lee, uns até mandam ele quebrar o nariz do Red. Red nem sequer percebeu quando Lee cortou a bochecha dele. Lee então parte pra cima mais uma vez, e enquanto Red reflete, pensando se deveria olhar um pouco o movimento do prota, o prota tenta cravar a lança no pescoço dele, porém quando falha, ele simplesmente vai para suas costas, tenta dar mais uma punhalada, mas o Red se defende. Então ele pula, tenta dar de cima para baixo, mas falha mais uma vez. Red então pensa: ele tá me atacando usando a força centrífuga e a aceleração, então tinha um motivo pro Wei gostar tanto dele. Sorrindo, o instrutor então diz: também gostei de você, Lihan. Lee então tenta dar seu ataque final, rodopiando e tentando acertá-lo. Red então aceita e tenta peitar diretamente, e quando ele toma um impacto, a lança simplesmente o corta a barriga. Red sente dor, mas arranca aquele pedaço de lança que ficou encravado na sua barriga. Agarra o prota e diz: por que não acabamos por aqui? Renda-se, Lihan. E como se fosse suficiente levantar o prota, erguer e o sufocar, ele ainda ativa umas chamas na sua mão. E o prota obviamente começa a gritar de dor, e todos começam a pensar que isso já é exagero. Red então continua dizendo: se renda, você vai morrer, mesmo se ficar de brincadeira. Porém, o prota, persistente como sempre, diz: não vou desistir, mesmo se eu morrer. Então ele continua simplesmente gritando em agonia. O Wei então chega e grita: Sargento Red, pare com isso, planeja mesmo matar uma criança? Red então pensa: merda, então ele desistiu, e eu também não perdi. O que devemos fazer? O Wei então segura os protas nos seus braços, e dá pra ver que o prota quase foi de F. O Wei então diz estar cansado dos métodos da Ark. Então Red fica puto e manda ele calar a boca. E continua: vou admitir, já que não consegui receber a rendição dele, vou dizer que a vitória foi dele. Não podemos fazer nada se continuarmos mimando eles assim. Simon também fica surpreso, pensando que ele conseguiu superar essa dificuldade até mesmo sozinho. José então também complementa: ele provou suas habilidades. Red se retirando, então diz: depois que acabar o treinamento dele, promova-o à classe B. Capítulo seguinte, a gente se encontra no hospital da base militar. Uma doutora pergunta se realmente Lee vai direto pra turma B. John concorda e diz que vai colocá-lo na lista de promoção. A doutora não acredita que ele vai da D pra B, e se pergunta se os superiores vão implicar com isso. John então fala que ele não teria nenhuma dificuldade nessa turma, e ele poderia ser atribuído diretamente pra A. O seu potencial psíquico é a única coisa que impede ele disso. Porém, a doutora continua falando que o que os superiores priorizam é o potencial psíquico. John então fica irritado e lembra que aqueles cabeças de vento estão totalmente errados sobre a decisão. E na verdade o que é necessário na caça de um dragão não é alguma habilidade ou magia psíquica, mas uma mente forte que consiga acertar pontos vitais no meio de um medo extremo. E nesse sentido, Lee tem total potencial para isso. John então completa dizendo que seria uma pena abandonar uma criança tão talentosa por um crescimento psíquico lento. E quem sabe, aquele pode ser o garoto que vai salvar toda a humanidade. A doutora, surpreendida, não pergunta o que aconteceu com John. Ela nunca
viu ele elogiando alguém assim e o questiona se ele não odiava Li-Han. John então diz que na verdade ele até gosta do garoto. Um tempo passa e já estamos com 7 dias hospitalizados. A doutora, já em frente à porta, questiona se o Wei vai entrar ou não. O Wei, meio babacado, diz que sim. A doutora então questiona o que ele tá levando na bolsa. O Wei diz que é apenas alguns lanchinhos e trouxe pro Prota. A doutora volta a dizer então por que ele não entra. Ele aponta pro quarto e diz que não interromper a concentração do Prota. Dito isso, a gente vê o Prota tentando se concentrar e praticar seus poderes psíquicos. E com muita concentração e muito foco, ele consegue finalmente fazer a bolinha levitar. O Wei e a doutora ficam completamente animados com aquilo. Disfarçando a sua animação, eles dizem que aquele garoto realmente tem uma concentração excelente. A doutora então manda o Wei entrar. Então, entrando no quarto, o Wei diz que já faz muito tempo que eles não se veem. O Wei então pergunta como é que tá a saúde dele e o Prota, todo animado, diz que está bem. O Wei diz que trouxe alguns lanches e se senta. Logo em seguida, ele dá a notícia que o Prota vai pra tomar bem amanhã. E completa dizendo que tá muito orgulhoso que ele ficou treinando psicocinese esse tempo todo. O Prota confirma e diz que como a psicocinese dele é muito baixa, ele pensou que podia treinar um pouco enquanto estava no hospital. O Wei então afirma que ele tomou a decisão certa. Não importa o quão bom ele seja em artes marciais, ele precisa aprender a usar uma quantidade mínima de psicocinese, como um Psyker. O Wei então completa, dizendo que as batalhas do Psyker acontecem principalmente no ar. Então, ele precisa conseguir recuperar sua arma quando perder ela em batalha. Então, aparentemente, o instrutor Wei tem uma ideia. Pelo visto, ele pede autorização de saída. Na cena seguinte, já estamos no ginásio. O Prota, sem entender muita coisa, questiona por que eles estão no ginásio. O Wei então fala que jogando a partir do ritmo do seu crescimento psíquico do Prota, a probabilidade dele despertar os traços é extremamente baixa. Diferente de como os outros podem fazer fogo ou usar teletransporte, é melhor que o Prota não sonhe com nada disso. O Wei, todo empolgado e mostrando a sua aura, diz que então ele precisa aprender a lutar, e que a resposta é surpreendentemente simples. O Prota, vendo aquela quantidade de poder, fica incrédulo. Então o Wei diz que ele terá que treinar a psicocinese até o limite. E então, só assim, ele poderá dizer que a psicocinese em si se tornou seu traço. O Prota, então, mentalmente visualiza seu objetivo. Ele precisa se tornar um especialista em psicocinese. O Wei continua dizendo que as habilidades psíquicas é como os músculos. Quanto mais você usa e mais você treina, mais forte elas se tornam. Ele completa dizendo que o nível inicial da habilidade psíquica nada mais é do que uma ilusão. E ainda diz que a geração atual tem a possibilidade bem maior do que a dele. Então, todo empolgado, o Wei diz pro Prota não desistir e continuar treinando. Lee então diz que sim e mostra sua determinação. Um tempo depois, Li-Han já tá de cara pra turma B. Ele respira fundo pra entrar e quando vai entrar de fato, ele bate de frente com alguém. O figurante, já olhando pra baixo, chama o nosso Prota pelo nome. Li-Han, sem entender muita coisa, pergunta se ele o conhece. O figurante então pergunta se ele tá de brincadeira. A turma toda conhece ele. O figurante completa dizendo que há um prazer em conhecer o Li-Han. E ele é o líder da turma B. Nosso figurante diz que se chama Dmitry Vladimirovich Petrov. É um nome bem fácil de se pronunciar, claro. O nosso Prota, que sentiu a mesma dificuldade que eu em pronunciar, já pergunta se ele tem que chamar Dmitry toda vez assim. Dmitry então diz que não é necessário. Chama de Dmitry mesmo e tá bom. Dmitry então diz que Lee chegou bem na hora. Agora é um período livre pra sparring de artes marciais. Então chama o Prota pra o seguir. Depois que eles trocaram de roupa, eles seguem pro treino. Lee pensa que artes marciais é o treinamento que ele mais gosta. Ele diz que as rotinas sufocantes da arte, o estresse que a falta de habilidade dele dá e a ansiedade de não saber quando ou como ele pode ser dispensado gera bastante estresse. E é ali, no momento das artes marciais, que ele consegue liberar todo esse estresse. Então, já com a lança na mão, ele corre em direção a provavelmente seus adversários. Então, girando sua lança, ele acerta 3 recrutas diferentes. Na verdade é 4, porque tem mais um candangozinho ali atrás. Enquanto os recrutas se agonizam no chão, ele pergunta se é divertido fazer isso. Pelo visto, ele tá dando um corretivo neles, eu só não entendi o motivo ainda. Ah lá, rapaziada, os caras tava batendo no Chorão, ó o Chorão aí de novo. Então, o Prota fala que o traço do Kiro, vulgo Chorão, é sua habilidade psíquica. Então, questionando novamente, ele pergunta se é divertido fazer bullying com alguém por conta dessas suas limitações e fraquezas. Lee, então puto, mostrando toda a sua raiva, diz que eles deveriam ser gratos por não ter sparring no período de treinamento psíquico. Traduzindo, o pau ia cantar se eles estivessem no treinamento de sparring de verdade. Dmitry, vendo tudo de longe, já começa a pensar: aquele cara, como eu pensei, me faz querer lutar com ele de frente. A cena muda e a gente vê alguém caído, olhando pra uma espada. Alguém se aproxima e, aparentemente, é um dos recrutas que fazem bullying. E, pelo visto, quem tá caído é o Chorão. O recruta então pergunta o que ele tá esperando e o manda ir pra cima. Outro moleque chega, mandando ele cair fora e diz que agora é a vez dele. Kuro então começa a gritar por ajuda. Então, quando ele grita o nome do Prota, a porrada começa a estancar. Um dos recrutas pergunta: mas que porra é essa? Li-Han então chega, batendo em todo mundo. Kuro ainda não acredita que Li-Han de fato tá ali. O Prota grita por Dmitry e pergunta se é assim que a classe B lida com seus treinos. Enquanto o Chorão ainda tá lá
lá no chão, chorando como sempre. Dmitri, com seu olhar de psicopata, diz que é assim que a Ark funciona, camarada. Então ele diz que os inimigos farão o possível para ver eles mortos. E ali, ele que é o diferentão. Dmitri também diz que, cegamente ajudando Kuro, apenas o guiará para a morte. Mordendo seus dentes, diz que de fato não há como contrariá-lo. Dmitri, então, se preparando para atacar, diz que dá mau gosto ver 3 pessoas em cima de um fracote. Então Dmitri fala: então por isso, Li-Han, que tal mostrarmos para eles o que é um treino de verdade? Li-Han, pegando sua lança com toda a força, pergunta se realmente ele quer aquilo. Porém, sem dar muita brecha para pensamento, Dmitri já pula em direção ao Prota. E o Prota quase não aguenta o ataque. Enquanto a batalha se desenrola, Li-Han diz que se ele bloquear de novo, sua lança vai quebrar. Sendo assim, ele desvia e contra-ataca para que assim Dmitri perca o balanço. Então, o contra-ataque de Li pega bem cheio na perna de Dmitri. O Prota, apontando a lança no pescoço de Dmitri, diz que é o fim. Porém, muito rápido, Dmitri pega sua postura de novo e consegue desviar da lança que raspa pelo seu rosto. Então vai mais perto do Prota e dá-lhe uma cabeçada. O Prota capota para trás e quando levanta, pergunta se isso é sério. Uma cabeçada num treino de armas. Rindo, Dmitri diz que a espada não é a única coisa que ele deve se preocupar e que ele esteve aprendendo o sambo desde quando era criança. Dmitri completa dizendo que não haverá um único urso no lugar a partir do momento que ele o pegar. O Prota, no seu ágido deboche, pergunta se isso é verdade e também pergunta se por acaso ele vai matar dragões com seu sambo. Dmitri, no seu auge da ilusão, diz que estrangularia um dragão se as coisas ficarem selvagens. Então os outros recrutas começam a gritar para Dmitri, dizendo para que ele vá e bata de fato no Prota, chamando-o de pequeno tigre da Sibéria. Dmitri, olhando para trás bem puto, diz para eles tirarem a porra do pequeno disso, chamando-os de arrombado. O Prota só consegue ficar indignado com toda a situação e consegue mesmo assim refletir que são palavras ofensivas, mas não há nenhuma maldade nelas. Na verdade, há uma união vindo deles, sendo Dmitri o centro. Ele olha pro lado e pensa em Kuro. Porém, do nada, Dmitri volta a atacá-lo, dizendo que em uma batalha nunca se deve desviar seu olhar. Porém, o Prota pula, rodopia e se prepara para mais um ataque. Porém, quando ele para bater, sua lança quebra. Então Li-Han pensa que na verdade ele estava mirando na sua lança esse tempo todo. Porém, só não entende o porquê. Mas quando percebe, Dmitri já tá vindo com tudo só com as mãos. Ele pega o Prota e joga pro chão. Os recrutas vão à loucura com isso. Dmitri manda Li-Han desistir. Isso se ele quiser continuar com o braço no lugar. Li-Han, mesmo com muita dor, não desiste e manda Dmitri tentar se conseguir. Dmitri então solta e o Prota logo em seguida começa a gemer de dor segurando seu braço. Pelo visto, o braço do Prota quebrou, mas Dmitri fala que ele mandou o Prota se render e se sente um lixo agora por isso. O chorão vê tudo isso e continua chorando, enquanto Dmitri diz que a dor de um braço quebrado é insuportável e que Li-Han tem admiração dele por não chorar. Seguindo em frente, ele manda que alguém leve-o pra enfermaria. Porém, ele não percebe que Li-Han já tá em pé de novo. E Li-Han senta a madeira no Dmitri, lá ele 1000 vezes. Li-Han então fala que todos que Dmitri lutou até agora não passam de medrosos que choraram por um simples braço quebrado. Então o Prota grita mandando Dmitri levantar, que ainda não terminou. Porém, Dmitri já tá em outro mundo, rapaziada. Na cena seguinte, já temos Dmitri acordando. Ele levanta desesperado e se pergunta onde tá. Olhando pro lado, ele vê o Prota. Li-Han, olhando pro seu relógio, percebe que recebeu uma mensagem. Era um vídeo de um comandante que o recrutou. No vídeo, o comandante diz estar impressionado. Li-Han realmente está acima das expectativas. Graças a ele, os seus irmãos estão bem. Ele diz que infelizmente não conseguiu enviar um vídeo, mas da próxima ele envia. Mas o comandante ainda assim consegue enviar uma foto. E no final do vídeo ele diz até breve. Li-Han é emocionado e diz que realmente eles estão bem. Ganharam até um pouco de peso. Olhando pro lado, ele vê que Dmitri acordou. Dizendo finalmente, ele pede pra Dmitri passar a foto pra ele. Dmitri, acordando pra vida, se pergunta por que ele tá fazendo isso e não o Prota. O Prota então responde porque ele quebrou o braço dele. Então não tem como ele passar. Dmitri, puto, diz: minha cabeça abriu por sua causa, seu desgraçado. Você me atacou, igual um covarde. O Prota então responde que a culpa é dele por ter baixado a guarda. Não era ele o esperto que dizia: é assim que a Ark funciona. Então ele não deveria ter baixado a guarda. Dmitri, obviamente, continuou puto, mas engole seco a situação. O Prota completa dizendo que tava puto esse dia, mas não leva nenhum rancor do Dmitri. Dmitri, então um pouco mais calma, diz que sente o mesmo e que até gostaria de levar outra madeirada dele. Lá ele. Mentira, rapaziada. Ele diz
só que gostaria de ter outra luta com o Prota. Li-Han diz que talvez tenha errado com o Kuro naquele dia, e que ele não deveria ter lutado, e sim ter estendido sua mão. Dimitri diz entender o que o Prota sente, mas é capaz dele morrer quando alcançar o segundo estágio. O Prota, sem entender, pergunta o que e por quê. Com os dois já caminhando, o Prota pergunta pra onde eles estão indo, e Dimitri diz que é pra realidade que eles vão ter que enfrentar. O Prota olha ao redor e pergunta se é o centro de emergência médica. Dimitri responde que é o lugar que eles estarão a todo momento, enquanto ainda respirar. Esse será o futuro deles. Em seguida vemos um cara todo lascado. Dimitri desvia dos enfermeiros passando às pressas e fica totalmente assustado, compreensivo. Olhando pra toda aquela situação, Dimitri pergunta se ele consegue adivinhar quão intenso é o treino depois dessa. Então Lee fala que aquela pessoa que foi levada não tem a idade dos nossos superiores. Lee diz que o cara também é grande, mas parecia muito com um instrutor, ou um adulto, pelo menos pra ele. Dimitri então fala que chegando no estágio 2 eles começam a te drogar. Você fisicamente se torna um adulto porque seu crescimento será exponencialmente rápido. Lee diz, como assim? Dimitri então responde, ora, não diga que você se esqueceu que temos que enfrentar os dragões daqui a 3 anos. É óbvio que eles não têm tempo pra crescer. Aparentemente o Prota se esqueceu disso e ele sente de novo aquele peso da responsabilidade. Mas pelo visto eu tava enganado, ele diz que na verdade isso não é ruim. Tanto que Dimitri se pergunta como assim. Ele também fica surpreso com a fala do Prota. O Prota então diz que sempre quis ser adulto, porque ele sempre fez de tudo pra sobreviver. E por isso ele sempre teve que competir com outros adultos. E quando a gente fala em competir, a gente não tá falando de uma simples competição, e sim a vivência da rua. Dimitri apanhava dos adultos, batia nos adultos. De fato, ele era uma criança contra os adultos. Lee diz que não precisa de uma infância feliz. O que importa pra ele realmente é a sobrevivência. Dimitri então responde que a determinação do Prota com certeza é a maior da Ark. Prota, um pouquinho cabisbaixo, diz que agora entendeu porque eles estão ali e que já não é mais necessário se manter, então é melhor eles voltarem. Cena seguinte, eles já estão de frente pro instrutor, e o instrutor diz que hoje é dia de treinamento aéreo. O instrutor também completa dizendo que é só fazer como eles praticaram, e que eles irão partir daqui a 16 horas e 30 minutos. Eles não devem se esquecer de verificar tudo antes disso. Imagina que da hora deve ser você com, sei lá, 12, 13, 14 anos pular de paraquedas, tá ligado? Sentir uma pequena inveja da turma B. Dimitri, falando com o Prota, diz que combate aéreo logo quando voltamos é sentir falta lá da caminha do hospital. O Prota olha pra Dimitri achando graça, mas diz que essa mochila é enorme, está cheia de ração, talvez isso não seja um simples treinamento. Dimitri olhando pro lado diz que já tem alguns idiotas comendo elas. Que otários. Então, balançando o Lee, ele diz, olha aquele arrombado. Aquele cara nada mais é do que Simão. Dimitri também completa que ele é o último gênio da Inglaterra. Vê se não dá vontade de socar a cara desse filho da puta. Palavras do Dimitri, galera, não minhas. Dimitri, cheio de vontade, diz que quer muito lutar com aquele mesquinho. O Prota, na hora já entediante, diz que ele se empolga muito com as lutas. Simão então olha pro lado, vê Dimitri olhando pra ele e se pergunta o que esse cara quer, o que ele tá querendo. O Prota olha pro lado e vê o Chorão lá. Rapaziada, eu confesso que eu também não sei o que o Kuro ainda continua fazendo lá. O instrutor então gritando, manda eles tirarem a bunda do chão e começarem a correr. Então todos começam a correr em direção ao helicóptero. Os helicópteros levantam o voo e partem pra missão. O instrutor Red também diz que eles e os outros instrutores precisam ir. Red também diz que essa será a última vez que eles esfregarão a cara dos meninos no chão. Já no próximo capítulo, a gente começa com a fala de Kuro dizendo: Li-Han, toda vez que você aparecer na minha frente, isso era o que eu via. E você continua aparecendo igual aquilo. Agora eu não consigo te ver. Não importa o quanto eu espere. Acho que dessa vez você não vai aparecer. E quando damos conta, Kuro simplesmente está preso numa árvore. Mas a história volta a 1 hora antes. Os helicópteros já se encontram em mar aberto. Um dos recrutas, olhando pra fora, perguntou onde eles estão. Diz que é tão longe que a Ark tá parecendo minúscula. Então, o relógio de Lee apita, dizendo que agora eles estão em cima da ilha deserta. E todos irão descer e começar o treinamento de sobrevivência. Pelo visto, quem tá mandando as mensagens é Red. Ele tá falando pelo dispositivo do Prota. Ele diz que dentro da mochila dos recrutas tem ração suficiente por 2 dias. E que é pra eles tomarem cuidado a partir de agora. Um dos membros pergunta: treino de sobrevivência do nada? Outro também questiona, perguntando se 2 dias em uma ilha deserta? É sério isso? Dimitri, como sempre, totalmente psicopata, já diz: vai ser divertido. É como acampar. Red continua mandando mensagem, dizendo que os instrutores voltarão em 1 semana. Red dá sua última mensagem, dizendo pra eles sobreviverem até lá. E parece que o treino de sobrevivência já começa tirando um morto de dentro d'água. Red, então falando com outro instrutor, pergunta se é o último deles. E o mesmo diz que sim. Parece que não há mais nenhum que caiu fora. Red também pergunta se os pontos de queda foram distribuídos igualmente. O instrutor diz que no começo sim, mas algumas crianças
crianças optaram por criar um grupo de 7. Red continua pensando, dizendo que só porque são crianças não significa que eles não são puros. Eles são igual a eles. Assim que as coisas saírem do controle, eles irão usar a força. Ao invés de passarem fome juntos, irão atrás de outros pra roubar. Então, um valentão, coadjuvante, agradece pelas comidas e diz que irá aproveitá-las muito, mas muito bem por ele. Então ele e os membros do seu grupo começam a olhar a bolsa. Ficam felizes com isso porque o cara nem chegou a tocar nelas. O coadjuvante diz, opa, temos que deixar algumas pro chefe também. Então, chamando Carl, ele diz pra chegar aqui pra ver. Porém, o cara chega chamando eles de imbecis e disse que mandou juntar tudo até o pôr do sol. Então ele diz, vocês realmente acham que eu juntei todos aqui pra dividir com vocês? Ele completa dizendo que ao juntarem e roubarem assim, ninguém poderá detê-los. Então todos ficam animados e gritam, isso, pode vir, seja Dimitri ou Lihan. Com todos nós juntos, podemos derrotar até Del Simon. Mas de fundo, alguém pede ajuda. Fala essa que Carl percebe. A hora ele se vira e pergunta se outros escutaram isso. Então a gangue segue em direção ao grito. Eu aposto que é o Kuro. Tenho certeza que é esse infeliz. O bicho passa a envolver em confusão, meu amigo. Então vemos mais um recruta saindo da água. Aparentemente é Lee. E dá um ufa dizendo que só porque caiu no mar, acabou perdendo muito tempo. Olhando o ambiente, ele repara que o lugar é muito aberto. Então ele diz que precisa procurar urgentemente um abrigo. Andando pela mata, ele começa a pensar. Para as crianças que não estão acostumadas a passar fome, apenas 2 dias de ração será muito pouco. Quando se verem desesperados, eles vão começar a roubar. Ele completa dizendo se perguntar se caras como Simon já passaram fome alguma vez. Então, finalmente vemos Simon. Ele olha para trás e diz, por que você continua me seguindo? E quem tá seguindo ele? Nada menos que Dimitri. Dimitri, então, olha com essa cara de psicopata, perguntando se Simon não é o gênio da Inglaterra. Então ele diz, venha, vamos lutar. Simon olha, dá as costas e diz, não quero perder meu tempo com você. Dimitri, então, fica de boca aberta, sem saber o que aconteceu. Logo em seguida, ele começa a chamar Simon, dizendo, ei, espera, eu não quero te machucar, cara. É só um simples duelo, um treino básico, ei. Simon olha pra trás e diz, por acaso você é um idiota? Dimitri começa a refletir e pergunta se foi muito cedo. Então ele diz que tá tudo bem, que ficará amigo do Simon primeiro. Simon então já fica cabisbaixo, pensando que cara irritante. O tempo passa, o sol se põe e a gente já tá com os membros da gangue de novo. Um dos membros diz, o som veio por aqui, deve estar próximo. Carl, olhando pra cima, pensa, tá me tirando. Nem ele acredita no que ele tá vendo. E lá tá ele, o chorão, agarrado, implorando por ajuda, enquanto todos os outros começam a rir dele. Os caras, sem pensar 2 vezes, pegam a bolsa dele, mas enquanto agradecem, viram, começam a andar e dão boa sorte pra Kuro. Kuro começa a chorar, pedindo pra esperarem, que ajudem ele. A gente sabe que os caras não vão fazer isso. Kuro até tenta negociar, dizendo que eles podem levar a mochila, mas não tem como ele sair dali e se eles podem tirar. Carl, como um otário de sempre, diz que se ele não tivesse preso na árvore, ele iria tomar um pau e ainda teria suas coisas roubadas, então ele deve agradecer. Ele completa dizendo pra ele esperar, ficar quieto e esperar os instrutores resgatá-lo depois. Virando e indo embora, ele grita, passar fome durante uma semana não vai te matar. Mas alguém de fundo diz, talvez. Carl completa dizendo que também vai chover logo, então ele não vai morrer de sede. E mais uma vez o cara de fundo grita talvez, enquanto o Kuro chora, dizendo porque toda vez esse cara continua dizendo talvez. Pra que isso tudo? Kuro diz. Então o chorão continua chorando e se esperneando agora. Kuro lembra de Simon, dizendo pra ele parar de chorar, tá sendo patético, e se pergunta o que fez de errado agora. E vemos Carl em outro momento dizendo pra ele que toda essa choradeira é irritante, enquanto o gordinho manda ele calar a boca. Kuro lembra até do Dimitri, dizendo pra ele e perguntando como ele consegue ser tão chorão. Kuro se perguntou por quê, não pode chorar quando quer. Então Kuro, já revoltado com tudo isso, dá um grito. Obviamente o grito não adianta de nada e ele continua preso na árvore. E finalmente o herói chega pra resgatar a donzela. Kuro então olha pra frente e percebe que Lihan chegou. Porém, isso ao invés de motivá-lo, na verdade, só bota pra baixo. E, na verdade, o que a gente imaginava ser Lihan, na verdade não é. Era só ilusão e fumaça da cabeça do Kuro. Mas, instantes antes, realmente Lihan chega. Olha pra cima e pergunta o que é isso. O tempo passa e Lee já até armou um acampamento. Kuro, sem entender, sai pro lado de fora e vê Lee ali. Lee fica feliz que Kuro acordou. Lihan então chama Kuro pra tomar café. Dentro da barraca, já tomando café, o Prota diz que não conseguiu recuperar sua mochila do Kuro, então ele vai dividir. Kuro então diz que isso é quase nada pra uma pessoa. Ele
ele não quer se tornar um fardo pro Lihan. Na verdade, isso é o que ele queria dizer, mas como ele tá faminto, ele só come e agradece. E mentalmente ele pensa: Kuro, seu idiota, perdedor patético. O Prota então diz que depois de comer, eles vão procurar por água. O que nenhum deles percebeu é que a gente tem drones por todo lado. E Red tá monitorando cada um deles. E então, no fundo da sala de Red, aparece o Doctor, dizendo como sempre: Sargento, você sabia que não pode fumar? E o Sargento, obviamente, responde: aqui é a Tuku aí. O Doctor, meio sem jeito, diz que Red criou um clima na sala, com todas essas luzes desligadas, né? E também pergunta: você achou alguém interessante? Red, com seu cigarro na boca, aponta e diz que tem alguém ficando maluco, e pede pro doutor dar uma olhada. Então vemos o recruta dizendo: uma semana numa ilha deserta? Ridículo. Ele diz que eles têm apenas que sobreviver de alguma maneira, não é? Então vemos Knut Meyer, norueguês, no meio de uma jangada, em pleno mar aberto. Knut fez uma jangada e simplesmente voltou a Ark. Então a cena segue mostrando o Kuro e o Prota. O Prota bebe um pouco de água, Kuro olha morto de sede e o Prota diz que tá tudo bem, ele pode beber. O Prota diz então que eles podem beber o quanto quiser e o resto eles levam com eles. Aparentemente eles realmente acharam uma fonte de água. O Prota diz que parece ser bem difícil andar pelo dia. Fala que eles vão voltar pro equipamento e Kuro só concorda. O Prota, suando no calor ardente, diz que eles precisam de mais comida, se forem realmente esperar. E se pergunta se não tem nada na ilha. Ele não vê nem coqueiros, nem frutas, nem nada. Então o Prota se pergunta se foi por isso que todo mundo decidiu roubar. Porém, do nada, Kuro salta em direção ao Prota, segura ele e manda ele parar. O Prota não entende nada, acaba dando pau sem falso e todo o chão cai. Olhando pro buraco no chão, ele se pergunta se aquilo ali é uma armadilha. O Prota diz que ele não ficaria ferido com isso, mas seria o suficiente para perderem alguns dias ali. Então ele pergunta pro Kuro como ele soube disso, como ele viu. Kuro, todo embabacado, não consegue nem explicar o motivo. Prota, então animado que o Kuro finalmente tem uma habilidade de verdade, pergunta pra Kuro como ele viu aquilo. Kuro diz que como se borbulhasse ou fervesse. O Prota então reflete que, julgando a personalidade do Kuro, ele não tá sendo figurativo, mas ele literalmente viu isso. Ele pensa que a individualidade de Kuro ativou. O Prota diz que aparentemente é um tipo de previsão de curto espaço. É uma habilidade incrível, além de rara. Continuando a refletir, porém, andando, ele continua refletindo, pensando se é por conta do clima e as condições extremas da ilha que Kuro ativou essa habilidade. Será que isso serviu como um gatilho? O Prota pensa que esse treinamento de sobrevivência pode ser uma oportunidade fantástica para ele provar suas habilidades. Um tempo depois, eles chegam no acampamento. É o líder da gangue dos esquentadinhos, que eu simplesmente esqueci o nome. Ele analisa a barraca e percebe que talvez sejam dois, e não só uma pessoa. Analisando, ele vê que não tem nenhuma mochila ali, e aparentemente eles levaram junto. Então, um dos membros perguntam se eles devem destruir todo lugar. O líder diz que não, eles não saíram totalmente dali, eles irão voltar. Eles devem ter ido pegar água ou alguma coisa. O líder então dá ordem, dizendo que eles irão voltar depois. E com isso, eles emboscarão enquanto eles descansam. Kuro, totalmente cansado, dá graças a Deus que eles finalmente chegaram. Ele só pensa em quanto quer deitar logo. Enquanto o Prota, obviamente, está mais tranquilo, apesar de ainda estar suando. Porém, o Prota percebe algo e manda Kuro esperar. Analisando o lugar, ele percebe que alguém esteve ali. Ele percebe que a pedra posta como indicador, ao invés de estar num lugar, tá no chão. Ele também percebe que há algumas pegadas ali. E um pouco mais distante também há mais pegadas. O Prota diz que se eles forem um grupo, há uma enorme possibilidade deles quererem assaltar o acampamento. Então ele afirma que eles vão pegar tudo e simplesmente sair. O tapado do Kuro diz tudo bem. No pôr do sol eles já estão com tudo armado e simplesmente já estão indo embora. O Prota então diz que eles devem achar um lugar adequado antes de escurecer. O Prota então pergunta se Kuro tá conseguindo ver algo diferente, alguma coisa que ele consiga ver. Kuro então diz que há alguma coisa estranha. É como se os olhos dele estivessem fechados. O Prota olha pra trás e vê Kuro cambaleando e já grita. Kuro então entra numa espécie de transe, que ele simplesmente vê uma onça. A onça é essa que começa a avançar pra cima de Lihan e simplesmente pulando em cima dele. Kuro então corre e simplesmente empurra Lihan. E quando os dois simplesmente caem, a onça simplesmente chega, errando seu golpe. O Prota simplesmente fica totalmente assustado com isso. A onça caminha na direção dele e o Prota começa a ficar desesperado, pensando que sua arma caiu longe. A onça então grita e o Prota só prepara pra mordida. Então, do nada, chamas aparecem. Chamas essas que vão em direção à onça e jogam ela pra longe. A onça, desesperada por ter sido queimada, simplesmente corre. O Prota olha, sem entender nada, da onde veio aquele fogo. Olhando pro lado, ele simplesmente vê quem lançou aquelas bolas de chama. E nada mais é do que José, chegando no último segundo. Ele pergunta se o Prota tá bem e o Prota nem consegue acreditar. Após José confirmar o bem-estar do Prota, ele se pergunta se aquele é o Kuro. Aparentemente, o José já tá um pouco cansado. E todos reparam que foi o joelho de José. O Prota aponta pra ele e pergunta se a perna dele realmente tá machucada. José meio que olha, já esquecendo totalmente que sua perna tava machucada, e explica que acabou caindo na armadilha de algum desgraçado. Mas
ainda assim consegue ficar de pé. Porém, na verdade, o corpo dele já tá todo tremendo. No calor do momento e a adrenalina, ele simplesmente conseguiu se manter de pé. Mas após tudo passar, ele simplesmente cai. Enquanto fala que tá muito feliz de encontrar o Prota e o Kuro. O Chorão então questiona se eles não tinham encontrado uma armadilha ontem. O Prota diz que sim, e isso provavelmente foram das mesmas pessoas que fizeram a armadilha dele. José diz que provavelmente eles estão assaltando geral, mas com ele não rolou porque ele já não tem mais reação. O Prota, indignado, pergunta o que aconteceu. Assim que machucou a sua perna, simplesmente colocou tudo para dentro da barriga. Assim, ninguém poderia roubar ele. O Prota olha com a cara de tédio, perguntando se realmente ele sempre foi um estúpido. Já no ápice da noite, nos é mostrado o acampamento da gangue. E todos estão dormindo, menos Cal. Cal se encontra pensativo, pensando o momento que ele foi selecionado para a Ark. E, na verdade, ele começou sem acreditar. Então, vemos o momento que Cal descobriu que era psíquico, quando seu pai, em uma conversa com ele, disse que ao passarem no aeroporto, o sensor reagiu. E isso significa que Cal tinha habilidades psíquicas. Ele também diz que isso é uma ótima oportunidade e manda Cal ir pra Ark. Mas Cal questiona seu pai. Ele tá produzindo um filme agora. Ele vai ter que abandonar tudo. Seu pai então grita chamando ele, dizendo que se ele conseguir se tornar um psíquico, nunca mais vai precisar fazer esses bicos. E rapaziada, com essa cara aí, filho, até eu peidava. Diz também que Cal vai se tornar rico e famoso. E quando a guerra acabar, os psíquicos se tornarão o orgulho da nação. E o pai, com aquela sua cara totalmente de psicopata, diz que Cal tá acima de qualquer humano existente. E o poder dele reina sobre todos. Então, para atender o capricho do pai, Cal vai pra Ark. Claramente ele não queria estar ali. Até chama Verdamite de desgraçado. Quem é Verdamite? Não sei, mas o Cal não gosta dele. A cena muda e vemos alguém fazendo flexão. Nada mais é do que o nosso russo preferido, Dmitri, fazendo sua flexão matinal enquanto Simon o observa. Simon então o questiona com o óbvio, perguntando se ele realmente tem tanta energia assim para poder desperdiçar. Ele pergunta isso aconchegado no canto de uma árvore comendo sua barra de cereal. Simon continua e diz que eles não têm muito o que comer. Também pergunta como ele vai sobreviver ao restante do treinamento assim. Simon relaxa seus músculos e diz ufa. Também diz que o físico dele não pode descansar, que todo russo é maluco, cara. Ele ainda completa dizendo que para se tornar um elite, ele precisa ficar fortão. Simon só pensa que ele é um imbecil e que na verdade psíquicos precisam lutar com habilidades psíquicas. E isso só irrita Dmitri. Ele, com seu cara de tédio, pensa como o Lihan faz falta. Seria Lihan o único capaz de lidar com Dmitri num combate armado? Ele se pergunta. Simon, ao escutar o nome de Lihan, já fica virado no Super Saiyajin e pergunta se ele já lutou com o Lihan. Enquanto isso, mentalmente, Dmitri pensa, otário, mordeu a isca. Até eu mordi. Ainda continua pensando, boa Lihan, por causa de você, eu vou conseguir lutar com esse lourinho. Já no acampamento do Prota, que por sinal tá muito bem escondido e bem camuflado, Lihan acorda dando bom dia pra todos. Lihan então dá uma ideia. Por que todos não ficam juntos até o final do treinamento? Já tomando posição de liderança, ele diz que Kuro e ele vão pegar lenha e comida. E diz pra José que já que ele tá machucado, ele pode ficar ali, vigiando o local. José diz que tudo bem e pede desculpa por não conseguir ajudar mais. O Prota diz que nada. Graças à combustão dele, eles têm uma grande vantagem na sobrevivência. Só o fato deles terem fogo, eles já podem caçar assim, pescando. Mas Kuro, na hora, já questiona, perguntando se o Prota sabe pescar. E também diz que eles não têm nenhum equipamento pra isso. O Prota então diz, Kuro, obrigado, você me salvou ontem. O Prota então continua a dizer, dizendo que Kuro tem forças pra se defender e também pra salvar. Só que, galera, eu não lembro do Kuro tá salvando ele não. O Prota então diz, ele e Kuro, e obviamente José também, irão chegar juntos até o fim, um ajudando o outro, porque são amigos. Ao falar isso, simplesmente ele quebra Kuro no meio. Kuro não esperava por isso e acaba se lembrando do seu passado, sozinho, com uma cela, em um pobre orfanato no Japão. E Kuro simplesmente foi o nome dado por conta da sua pele negra. E todos zombavam dele, chamavam de bebê chorão, imbecil inútil, otário, lixo. E simplesmente agora Kuro tem um amigo que acredita nele. Kuro então começa a demonstrar seu poder. E o Prota pensa que aquilo é incrível, é melhor do que ele tinha pensado. E agora o que eles precisam fazer é pescar. Kuro então se concentra, olhando pro peixe. O Prota então reflete que já que o Kuro é capaz de usar telecinese desde o primeiro dia, se ele usar a sua previsão de curto espaço com ela, eles podem pegar quantos peixes quiserem. Então Kuro grita, agora! Simplesmente arranca o peixe da água. O Prota na hora enche ele de elogio. E pelo visto eles não pegaram só um, pegaram vários. Lembrando que estamos no terceiro dia de treinamento, eles se encaminham de volta pra barraca. E o Prota, caminhando com o Kuro, já começa a elogiá-lo, dizendo que hoje ele foi o melhor. Olha quantos peixes, ele é incrível. Pelo menos pra pegar um peixe, né? Finalmente, o cara tá sendo produtivo em alguma coisa. Pô, eu tô perdendo meu ranço pelo Kuro. Eu tava com um pouco de ranço dele, confesso. Kuro, então, na sua forma mais gentil e alegre,
e tímida também. Diz que acha que tá se acostumando com tudo. Então ele diz que José vai ficar feliz em ver aquilo. O Prota, sorrindo, só pensa que esse moleque, as habilidades dele estão melhorando. E do nada, eles percebem que tá muito quente. O Prota então se desespera, manda Kuro ficar e começa a correr. Ele começa a deslizar pelos barrancos para chegar o mais rápido possível na casa, ou melhor, abrigo. Chegando lá, ele encontra o abrigo totalmente destruído. Não é possível que a gangue encontrou até nesse lugar, cara. Nada chamativo. Chegando lá, ele se pergunta o que aconteceu. E para surpresa dele, olhando para baixo, ele vê José totalmente machucado e caído. A cena muda e já estamos com o Simon. Dimitri joga a espada para ele e manda ele pegar. Na hora, Simon pergunta para ele por que ele guardou as armas dele para vir até ali. Não faz sentido, não disseram que era treino aéreo? E pior, ainda duas. Dimitri, com essa cara de retardado como sempre, diz que é mais legal ser um espadachim de duas espadas hoje em dia. Parece ser algo foda. Enquanto Simon pensa que não é o que ele quis dizer. Dimitri então pergunta, mas por que ele aceitou lutar com ele? É claro, ele tá feliz, mas a dúvida ainda se mantém. Então Simon diz que se realmente ele lutou contra o Prota, então ele deve ser o Dmitri Vladimirovich Petrov. Não, isso não é um nome não, cara, isso é uma pegadinha. O representante da classe B, Simon, continua dizendo que ouviu que Dmitri será promovido para a classe dele, traduzindo, classe A. Então Simon diz que vão lutar para testar se realmente ele é capaz. Dimitri, no auge da empolgação, ri e diz que gosta muito dele e manda ele vir para cima. Então o combate começa. Simon já chega para dar nas canelas. Dimitri não esperando essa parada brusca e o ataque nas pernas, fica surpreso. Esse time do Simon é perfeito, porém ele consegue desviar e dar o contra-ataque por cima, mas Simon também desvia. Então acerta Simon pela lateral. Então acerta Dimitri no abdômen. Dimitri pergunta se acabou e diz que espera que seja isso que ele esteja pensando, mas na verdade ele continua. Dá um ataque e Simon pula para trás. Então avançando, Dimitri grita que recuar só irá dar vantagem a ele. O combate volta, a porradaria estanca, porrada pra cá e pra lá, os caras já não aguentando mais. Dimitri então dá um ataque de cima, onde por pouco Simon desvia, segue visualizando e avançando com seu contra-ataque e tenta dar um golpe pelas costas. Mas Dimitri se abaixa a tempo e consegue desviar, pensando, puta que pariu, eu tenho que prestar atenção. Então ele se afasta, enquanto Simon avança. Simon então dá uma estocada, bem de frente, enquanto Dimitri por muito pouco se abaixando desvia. E como contra-ataque, Dimitri bate na espada do Simon, jogando-a pra longe, desarmando ele completamente. Dimitri então levanta rapidamente, olha com essa cara mais normal e diz que esse é o fim. Para dar o golpe final em Simon, mas Simon o nocauteia usando sua psicanálise. Então, fazendo a sua pose de herói, Simon pede desculpa e diz que se isso fosse um combate armado real, ele teria realmente vencido, mas como ele já disse, eles são psíquicos. Então, olhando pra cima, Simon pensa, será que Lihan é mais forte que aquele otário? Na cena seguinte a gente volta pro Prota. Ele tá desesperado gritando José, pedindo pra que ele levante. José então, falando quase debilitado, diz que ele não tá morto, porra, não precisa gritar. Então o Prota pergunta pra José quem fez aquilo. José então diz que foi Cal e sua facção, que tem 7 membros. Ele roubou toda a comida. E José diz que ele ainda vai voltar e que eles precisam sair dali logo, arrumar outro lugar pra ficar. Porém, Prota, já cansado disso, diz que não. Ele não vai ser tão fofo de deixar esses otários. E quem começou mexendo foram eles. E não podem sair impunes. José, então feliz por escutar o Prota chamando ele de amigo, simplesmente dá um suspiro. Se retirando, o Prota diz que eles vão procurar um abrigo, pelo menos por enquanto. Há o mais sensato a se fazer. E continua dizendo que deixarão eles tomarem aquele lugar por enquanto, pelo menos temporariamente. E então eles vão emboscá-los no pôr do sol. Então, já com a noite caindo, o Prota e Kuro se encontram no meio da mata, se preparando para emboscá-los. E como esperado, eles tomaram a caverna como abrigo. Olhando para Kuro, ele diz que irão começar assim que estiverem prontos. Kuro então confirma. Um dos membros da gangue confessa que não conseguiria sozinho, mas juntos eles podem derrotar todos os desgraçados. Então vemos Kuro se concentrando, mentalmente dizendo que Lihan é seu único amigo e o único que acredita nele. E enquanto finalmente ativa sua telecinese, ele diz que não vai desapontá-lo, não importa o que for. Então atira as pedras em direção à gangue. A gangue, sem entender nada, só recebe as pedradas, perguntando o que foi aquilo. Então Carl sai da barraca, dizendo que eles chegaram, eles estão aqui, e manda todos saírem da barraca e irem lutar. Então um dos membros avista e diz que tá ali atrás da moita. Outro completa dizendo que os idiotas estão jogando pedra e é apenas para desviar enquanto corre. Porém, Kuro, nosso querido e belo Kuro, diz que já consegue prever, e então enche eles de pedrada novamente. Então um já começa a gemer, dizendo que isso é uma merda
e que ele não consegue nem ver nada porque tá no escuro. Porém, pulando da moita, vemos o Prota, já preparando pra bater em todos. Ele dá um aqui, gira pra lá, dá em outro, gira mais um pouco, dá no terceiro, que inclusive perde os dentes, derrubando todos para que sobe somente Carl. Então, eles dois ficam frente a frente. O Prota entra na sua postura, preparando para atacar com a sua lança. Porém, ainda posturado, se preparando para atacar Carl. Carl, por sua vez, encara Li-Han de frente, tentando entender como ele conseguiu derrubar 6 pessoas sozinho. Carl pensa que isso não é possível e que ele só pode estar com mais alguém. Então ele pergunta e questiona: quem tá com você? Li-Han, então, com essa cara de nojo e desprezo por Carl, fala que Kuro pode sair e ele vai cuidar sozinho do desgraçado do Carl. Carl fica totalmente indignado e puto, se perguntando se eles perderam realmente pra esses dois otários, sendo um dos otários a porcaria do Kuro. Li-Han então encerra seus dentes, dizendo que veio ali por José, e ele não vai pegar leve dessa vez. Carl então continua irritado, pega um pedaço de madeira que vai usar como espada e diz que não vai ficar ali escutando o Prota falar. Então ele diz que dessa vez ele vai acabar com Li-Han totalmente. Então, totalmente confiante, obviamente, diz que vai ser difícil. Vai ser bem difícil. Carl então solta o grito e simplesmente vai pra cima. Antes que Carl, de fato, consiga acertar Li-Han, Li-Han já simplesmente dá uma porrada nele. Porrada essa que já joga ele no chão. Porém, Carl não desiste. Levanta rapidamente, grita e continua indo pra cima. Porém, o Prota simplesmente esquiva se abaixando e dá mais uma na barriga. Carl simplesmente geme e se curva de dor, totalmente ofegante, enquanto o Prota mantém sua postura e pergunta se tá doendo, e diz que é uma pena tá doendo, porque ele só tá começando. Carl, totalmente irritado com aquilo, já começa a gritar, dizendo pra Li-Han parar de se exibir. Porém, Li-Han já acerta ele novamente. Dá-lhe uma, dá-lhe duas, dá-lhe 3 e Carl cai desarmado, todo rebentado no chão. Se arrastando e sangrando, Carl disse que não pode ser, não é possível. Ele se pergunta o quão forte é aquele filho da puta. Então o Prota o questiona, dizendo que José já estava no chão. Por que aqueles otários, por que foram tão longe? Então Carl pede para que ele pare de olhar assim para ele e que ele não veja ele como um inferior. Carl diz ser considerado um gênio e um renomado ator na Alemanha, tanto ao ponto do seu pai se aproveitar da situação e da fama dele para criar conexões políticas, obtendo muitos favores no processo. Mas não existe limite para a ganância daquele velho. Carl, então, mostrando um pouco da sua determinação, levanta, fechando os punhos, dizendo que ele não veio até ali apenas para perder para um miserável como ele, como o Prota, e simplesmente joga terra na cara do Prota. Aproveitando da situação, ele simplesmente se prepara para dar um soco, e ele consegue dar um socão no Prota, o jogando bem para longe. Kuro, então preocupado, já grita, enquanto Carl continua espancando o Prota. Carl, então, com um frenesi de raiva, manda Kuro não ousar se aproximar e continua enchendo o Prota de porrada. E quando solta, o Prota simplesmente está acabado, não aguentando nem ficar em pé. Então ele pega o pedaço de madeira e afirma que nunca vai deixar alguém como Li-Han passar por cima dele. Porém, vemos uma energia psíquica sendo lançada, e essa energia carregava uma pedra, lançada por Kuro. Kuro, usando totalmente seus poderes, já manda ele se afastar e deixar o Prota em paz. Porém, o Carl já tá agarrado nele, perguntando se agora ele também vai tentar. Carl fala que nunca gostou do Kuro, nem no começo. Então, o chamando de otário inútil pergunta por que ele ainda tá ali. Então, menosprezando o Kuro, ele diz que um pedaço de merda como ele já deveria ter sido jogado fora há muito tempo. Porém, o que ele não repara é que o Prota já levantou, e aparentemente o cara tá bem puto. O Prota já chega dando um botadão na cara do Carl. Jogando o Carl no chão, ele questiona: e você? Você se considera útil? Até agora, ele ousou ficar atrás de seus números. Então o Prota afirma que Simon, Dimitri, José e o Kuro todos são melhor que Carl. Carl agora fica com medo, e com razão. O Prota continua a afirmar que há muito que ele precisa superar. E então, o que ele pretende fazer? Lixo inútil. O Prota então se prepara para empalar Carl, e quando ele vai cravar, ele simplesmente crava do lado. Mas o objetivo de aterrorizar Carl é conquistado. O Prota então se vira e vai saindo, dizendo que todos possuem uma razão para melhorar, e se Carl realmente quer sobreviver, ele deve procurar uma, e jamais ele deve tocar nos amigos do Prota de novo. Da próxima vez, ele não vai errar. Então, dando um leve sorriso, Carl reflete, pensando em seu pai, dizendo que ele nunca quis ser um psíquico para começo de conversa, e começa a rir de toda a situação. E a história nos fala que foi descoberto
que depois Charles saiu da Ark por vontade própria. Creio que essa foi a última vez que ouvimos falar de Cal. Então, o Prota e o Kuro retornam à base, já encontrando com José. Cena seguinte, eles já estão pescando, com o Kuro usando sua habilidade para pescar. E a história nos conta que assim se passaram os 3 últimos dias, e finalmente os helicópteros chegaram. Então, vendo o trio parada dura, vemos que eles estão totalmente exaustos, apesar de terem fogo e comida. José diz que mais nem fudendo que ele quer passar por isso de novo, e o Prota simplesmente ri e concorda, ele também não quer. Então, se juntando com todos os outros recrutas, eles são agradecidos. O motivo? Também desconheço. Então nos é falado que todos eles só sobreviveram por conta da ajuda dos 3. E eles são abarrotados de perguntas. Perguntas essas como o Kuro aprendeu a pescar, ou por que José escondeu sua habilidade de combustão. José, querendo jogar a responsabilidade para outro, aponta pro Prota e diz que se eles querem agradecer, deveriam agradecer ao Lihan. Se não fosse ele, você já sabe. Então, olhando pro seu relógio, o Prota percebe que alguém tá falando. E nada mais é do que o Sargento Red, dizendo que o treino de sobrevivência acabou e dando bom trabalho a todos. Eu achei que só o Prota tinha um relógio, mas na verdade todos os recrutas têm. Dimitri diz que jamais pensaria que gostaria de ouvir a voz do Red, enquanto pensa como ele tá com fome. Então Red diz que eles subirão no helicóptero quando forem chamados. O Prota meio que se surpreende. Ele não entende por que eles têm que subir só quando forem chamados. Seria essa a prova final, né? Então creio que quem subir serão só aqueles que passaram. Então já estamos no helicóptero. Red então fala que o tempo todo esse treino foi monitorado pelos instrutores e por vontade unânime foram os 4 os escolhidos a passar. Red então diz, com um tom bem mais sério, dizendo que isso não era só um simples treinamento de sobrevivência, e sim um teste para saber quais deles eram diamantes brutos que poderiam ser lapidados e possivelmente se tornariam os guardiões da Terra. Kuro, Simon, Dimitri e Lihan. Esses são os candidatos para avançarem para o estágio 2. Um tempo depois, e a gente já tá no dormitório da academia. Então, dentro do alojamento, José chega pro Prota, dizendo que já que eles estão de férias, por que não jogar um fute? Prota, sem entender muita gíria do carioca, pergunta se quis dizer futebol. José então continua perguntando se ele sabe como é que joga. O Prota diz que até que sabe, então ele pode tentar. Minha rapaziada, então vemos o time dividido para bater uma pelada. Também nos é dito que feriados na Ark são raros, então devem ser aproveitados. Então vemos que o time é formado pelo trio Parada Dura. E José já questiona, dizendo: vocês não tem nenhum problema com o time, certo? Então, bora começar. Dimitri, que tá no time adversário, diz que poderes psíquicos são proibidos. Simon olha pro lado e diz: eu sei. Daqui a pouco o cara tava usando a psicocinese pra ir jogar a bola no gol. Então, enquanto a partida rola, nos é dito que na Ark, eles só te dão um feriado quando algo grande e importante tá chegando. E hoje, todos os instrutores do estágio 1 estarão participando de uma reunião. E que reunião é essa? Simplesmente é a reunião de avaliação de ascensão do estágio 2. Então nos é mostrado os membros que participarão da reunião, como o John e o instrutor Wei. Então finalmente vemos o cabeça da Ark, o manda-chuva, o maioral, o grandão, um dos líderes, né, finalmente, que se chama Alexandre Recor, que é nada mais nada menos que um general de brigada. Alexandre, simplesmente dizendo que tá todos ali, eles irão dar início à reunião. A primeira a dar a voz é Sasha Grace, comandante da aula de pesquisa 2. Ela diz que 4 passaram dessa vez e pergunta como eles são. Os primeiros a serem falados é o Simão e Dimitri. O general diz que eles não carecem de nada necessário para passar. Em tudo, eles são mais do que capazes. Agora, os outros 2, primeiro de tudo, Lihan. Desde o início, seu poder psíquico tem sido mais baixo. Se não fosse o tratamento de John, ele ainda estaria na classe D. Mas mesmo assim, ele foi um dos candidatos para avançar para o estágio 2. Então, numa postura mais séria, o general pergunta o porquê um garoto como ele deve prosseguir. E ele quer muito ouvir as razões. Então, na defesa do Lee, o Wei dá a fala, dizendo que provavelmente o general conseguiu ver o incidente com o Sargento Red. Então ele pôde perceber que Lihan possui perícias com arma, paciência, determinação excepcionais. Ele tem tudo que um soldado deve ter. O general fica curioso, dizendo que é bem estranho da parte de Rei Shan elogiar. Então Red fala que se ele não elogiasse, o general não aceitaria. Red também diz que parte do potencial psíquico do Prota, o controle de telecinese, é um talento refinado. Olhando lá atrás, ele havia sim adicionado telecinese quando se rotacionava, utilizando dessa força centrífuga para aprimorar seu golpe. E o mais incrível de tudo é que ele pensou nos seus ideais por si só.
sem terem o ensinado. O general fica um pouco intrigado, mas pede para a reunião prosseguir. Na cena seguinte, a gente volta pro campo. Sorrindo, José dá uma cotovelada no Prota, chamando-o de desgraçado, dizendo que ele não disse que sabia jogar bola tão bem assim. É um verdadeiro vacilão. Enquanto isso, no time perdedor e adversário, as coisas não vão muito bem. Dmitry questiona, dizendo que a Inglaterra não era conhecida por ser um país bom em futebol. Porém, Simon já o questiona na hora, dizendo que isso tem a ver com ele. O Dmitry diz, sei lá. Simon não entende muito bem e pergunta se ele já tá querendo puxar uma briga. A cena se segue e já estamos de volta na reunião. Aparentemente, a doutora joga os seus papéis batendo fortemente na mesa, dizendo que alguém só pode estar de sacanagem, só pode estar zoando ela. Então, eles estão avaliando o Kuro. Ela fica sem entender. Kuro é psicologicamente sensível? Então a doutora diz, imediatamente após o avanço, durante a operação de transformação física, a parte mais vital é a mente. A doutora continua, perguntando se ele tá dizendo que é pra matar uma criança. Red, tentando se controlar para não falar merda, respira e simplesmente explica que a ascensão psíquica do Kuro até agora é a mais avançada de todas. E ele tá em outro nível. Adicionalmente, ele possui uma habilidade de previsão de curto espaço que será extremamente importante para a estratégia deles no futuro. Mas o general interrompe dizendo que o problema é a sua mentalidade. Red então volta a falar que é por isso que Lihan tem que avançar com ele. A mentalidade de Kuro é altamente influenciada por Lihan. Atualmente, ele cumpre o papel de irmão mais velho do Kuro. O general, já coçando o olho, diz: e tudo isso volta pro Lihan de novo? Por acaso, vocês dois estão tão ansiosos assim para avançar ele? Então, a cena se segue e voltamos ao campo de futebol. Lihan ataca a bola, mas toca para José. José agradece pelo passe e segue. Dribla seus adversários e solta um pega o pai se for possível. Porém, de cara pro gol, ele se pega cercado por Simon e Dmitry. Então, sua única opção é tocar de novo. Então ele passa rapidamente pro Prota, que simplesmente dá um chutão e, claramente, é gol. Então alguém diz, olha só, mas que golaço. Então Prota e José já se juntam para comemorar. José diz que ele mandou muito bem e o Prota diz que na verdade eles formam um ótimo time. Porém alguém o interrompe e diz que é melhor parar de jogar, dizendo que a avaliação de ascensão já terminou e haverá um anúncio público disso. E quem dá essa notícia nada mais é do que Red. Então ele segue dizendo, e como todos já estão reunidos ali, ele veio logo dizer o resultado. E o resultado é que todos os 4 candidatos estão aptos a avançar. E Han simplesmente fica parado. Creio que a ficha não caiu pra ele. Então José chega, tocando nele pra ver se ele acorda. E simplesmente fala, o que tem de errado com a tua cara, mano? Parabéns por passar. Então, continuando a dizer, ele pede pra que o Prota recomende ele pra ele passar depois. Pô, rapaziada, é mó triste, né? O José não passou. Então, estendendo a mão, o Prota diz que com certeza vai fazer isso, que eles ainda vão se encontrar de novo lá. Red, então, entediado com isso, manda eles irem logo. Vão direto pro dormitório. Mas para aqueles que estão avançando, esses devem arrumar suas coisas e esperar novas ordens. Então, antes de ir, o Prota se vira. Obrigado pela avaliação de ascensão de hoje e também pela seleção da classe D. Acredito que tudo isso foi graças a você, primeiro sargento Red. Red então pega um charuto, dizendo que ele nem sabe por que o Prota tá agradecendo ele, porque a partir dali não há mais volta. Red diz que eles se verão novamente. Então ele termina dizendo, sobreviva, moleque. O Prota então entra em posição de sentido, como se fosse uma confirmação de que dará o seu melhor. Red então se retira. A noite começa a cair e os 4 escolhidos se reúnem. Dmitry então diz, tudo pronto. Bora com tudo, cavaleiros. Simon pensa, cara, esse cara só deve ter merda na cabeça. Prota então diz certo e pergunta se o local do encontro é na ala 2. Então, o nosso querido chorão mostra que tá totalmente nervoso. E o Prota, tentando acalmá-lo, diz pra não se preocupar. Eles estarão indo juntos. Kuro diz que tá muito assustado e com razão. De repente, eles terão que fazer uma cirurgia para que eles se tornem adultos. Dmitry então diz, e tu tá com medinho do quê, hã? Simbora. O Prota então, mostrando sua postura de liderança, diz, galera, vejo vocês em 2 semanas. Então, estende a mão. Em seguida, Dmitry e Kuro o acompanham, dizendo, tudo bem. A doutora então admira a postura do Prota, dizendo que é fascinante a escolha do sargento Red, aquele que foi tão recomendado por ele. Realmente, talvez valha a pena. Os meninos já estão dentro do tubo e ele já está se enchendo com fluido. Dmitry é o primeiro a reclamar, dizendo que aquilo ali tá uma merda e que a sensação é horrorosa. O Prota então pensa mentalmente que aquilo ali é como se estivesse sufocando ele. Então, aparentemente, as máscaras deles dá sim pra falar e eles estão se comunicando com a doutora. A doutora então pede desculpa, que isso é claustrofobia e todos experimentam isso na primeira hora. Ela pede desculpa e diz que logo logo eles vão dormir.
então eles só precisam aguentar mais um pouco. Então ela dá ordem para inserir as agulhas e os instrumentos de cirurgia após a indução do sono. Então, pelo que dá para entender, a gente tá uma semana na frente. A doutora diz que já se passou uma semana e, felizmente, nada aconteceu até agora. Mas o procedimento que será feito hoje é muito importante e crucial para eles. Então fica o questionamento: será que é necessário os humanos irem tão longe apenas pela sobrevivência? Pergunta se a doutora Grace está bem. Ela aparentemente está muito cansada. Então ela fala que é melhor ela dar uma pausa. Então ela escuta e vai dar uma pausa. Só que eu acho que a pausa dela não vai funcionar muito, porque ela bate de frente com o Red. E diz que ele disse que não teria nenhum interesse nessas crianças. Mas ainda assim, vem ali na ala 2 todos os dias. O que isso significa? Red, então, já com seu charutinho na mão, se inclina e diz que é meramente para garantir que ela não faça merda com os bens dele. Merda essa como matá-los. Luiz já fica um pouco irritada com isso. E diz que não houve nenhum problema até agora. Já sentada e tomando seu café, ela diz que eles estão no meio do procedimento de inserir a segunda cultura agora. Então nos é explicado um pouco mais sobre essa cirurgia, sobre esse fluido de cultura. Nos é dito que esse fluido consiste em um núcleo psíquico de um dragão. É um líquido altamente concentrado que contém parte diluída de um. Então Red fala que se eles forem forçados a ressoar com o núcleo de um dragão, eles vão conseguir usar as habilidades psíquicas até mais naturalmente. Então o Lihan até pode, porém, eles são interrompidos. Um alerta do relógio da doutora. Algo de grave provavelmente aconteceu. Ela dispara na correria em direção à ala 2, enquanto o Red vai atrás perguntando o que aconteceu. Então, gritando, ela diz que a consciência dele, a doutora Lourinha diz que a consciência dele, a consciência de Lihan, acabou de ser recuperada repentinamente. E se continuar assim, ele vai simplesmente sentir uma quantidade extraordinária de dor. Então a doutora diz: nós temos que parar com isso agora. E quando ela vai acionar a válvula de emergência, simplesmente Red segura o braço dela. Ela olha surpresa, sem entender, perguntando por quê. Então Red diz pra ela não fazer nada. Ele precisa avançar ao estágio 2, não importa o que custe. Então, a cena muda e já estamos numa sala. Aparentemente vemos Lihan. A doutora pergunta como ele tá e ele diz que tá bem. Graças a Deus ele tá bem. Então ela continua dizendo: o Lihan não chegou ali por nada. Ele nunca foi reconhecido por suas habilidades psíquicas. Então Red, obviamente também um pouco preocupado, mas ainda assim determinado em não deixar a doutora continuar, pede por favor que ela continue o processo, mas que seja sem a ressonância psíquica. E ele continua dizendo que, conhecendo aquele idiota, ele vai conseguir. Ele sempre consegue. Então voltamos pro presente, quando a doutora tá conversando com o Lihan. E ela diz que o caso dele é especial, ele só desenvolveu fisicamente. E pergunta se ele sente algum desconforto ou alguma coisa assim. Algo como se o corpo está estranho, fora de lugar, ou qualquer coisa do tipo. Lihan diz que na verdade se sente ótimo. E mais, agora ele tem uma coisa a menos para se preocupar. Pelo menos agora ele não vai ser expulso por conta das notas baixas. A doutora elogia Lihan, dizendo que a sua mentalidade é impressionante e pensa que realmente é ele. Ele é o soldado que Red sempre recomendava e dizia que tinha mentalidade mais forte. Então ela pensa, a habilidade psíquica são sempre relacionadas diretamente à mentalidade. Mas então por quê? Por que a habilidade psíquica dele é tão ruim quando ele tem uma mentalidade tão forte? Então ela dispensa Lihan, dizendo que agora ele já pode ir e continua a refletir. Ela continua pensando, dizendo que tem certeza. Tem algo a ver com a resiliência dele e a habilidades psíquicas. Então, saindo, ele bate de frente com o Dmitri. Dmitri dizendo que veio ali pra vê-lo. E finalmente eles são do estágio 2 agora. Lihan para Dmitri que essas 5 semanas se passaram num piscar de olhos. Diz que ficou muito feliz porque todo mundo tá vivo. Eles passaram pela parte 2. Então Simon, no auge da sua arrogância, diz: por que isso seria um alívio? Isso já era o esperado, e continua dizendo para Lihan parar com a sua arrogância e parar de tentar agir como líder, sendo que é ele que está sendo arrogante. E Dmitri levantando seus braços e balançando a cabeça e diz que ele ainda tá na puberdade. E Lihan, rindo, diz para ele parar, que não precisa zoar o cara. Então nos é apresentado a sede do estágio 2. Do lado de fora não tem nenhuma diferença do estágio 1, mas a partir da 2 você começa a treinar em esquadras. E cada esquadrão possui entre 4 a 10 membros. E atualmente existe 12 esquadrões no estágio 2. Dmitri então entra no seu quarto, achando bem estranho tudo, porque espontaneamente agora ele tem seu próprio dormitório. E ele ainda completa, dizendo que não consegue se acostumar com tudo isso. Kuro e ele foram atribuídos ao 7º esquadrão. Então, eles estão sendo recebidos por Kato, o líder do 7º esquadrão. Então ele diz que há vários tipos de treinamento no estágio 2. Porém, ele vai falar só alguns. E existe o treino com armas de fogo, aéreo e também os de batalha de esquadra. Então, Kato diz se Lihan entende o porquê deles terem que praticar com armas de fogo. E Lihan diz que sim, que eles são ensinados que armas de fogo ainda são efetivas contra minions. Kato diz exatamente: os tipos de minions que temos conhecimentos são tipos de baixa inteligência, como ogros,
Groots e lobisomem. E, adicionalmente, há tipos de alta inteligência, chamados de Elo. Eles servem como comandantes de nível médio. E aparentemente esses bastardos conseguem usar poderes psíquicos. Então Lihan questiona dizendo que se esses elos usarem habilidades psíquicas, não significa que as armas de fogo ficariam não funcionais? Kato diz que é uma boa pergunta, e sim, ele está correto. Eles podem se tornar imunes a armas físicas. Então Kato completa dizendo que eles não são seres de energia psíquica ilimitada, como os dragões. Assim que a energia deles acabarem, eles não passam de alvos fáceis. E Kato fala que, assim como o treinamento de armas de fogo são importantes, treinos ao ar e também treinos de batalha de esquadrão são igualmente importantes. Isso são métodos competitivos de luta entre esquadrões. E Kato explica que as batalhas de esquadro são feitas em florestas artificiais, através de uma arena de baixa escala. E o principal evento é a captura de bandeira, que se consiste principalmente em roubar a bandeira do inimigo, e requer estratégias bem elaboradas. Também foca na habilidade individual, mas é um treinamento extremamente perigoso. Isso por conta das armas de metal, que podem causar diversos ferimentos, mesmo quando elas não estão equipadas com lâminas. E o treinamento aéreo, que por outro lado é feito com arbits. E é bem simples de ganhar, você só precisa fazer seus oponentes caírem, mas você sempre precisa de um suporte nas costas. Os suportes vão manipular diversos arbits, e isso vai servir de ajuda para os membros do seu esquadrão se deslocarem e, em raras ocasiões, usarem os arbits para atacar outros oponentes. Então Kato aponta para Kuro, dizendo que até agora eles não tinham nenhum Psyker bom o suficiente para ser o suporte do esquadrão dele. Mas, já que o Kuro tá ali, eles não precisam mais se preocupar. E termina dizendo que tem certeza que Kuro vai dar conta disso. E Kuro diz, e isso é. Então Grandalhão finalmente fala, perguntando para Kuro se ele não consegue responder adequadamente. E eles não estão pedindo a opinião dele. Se o esquadrão precisa que ele siga uma função, então ele vai fazer. Então Lihan, mais empolgado, diz que se é o Kuro, ele sabe que ele é capaz. Mas ele não é do tipo que consegue agir bem sob pressão. Calar a porra da boca, chamando de novato. E pergunta quem ele acha que é aqui nessa merda. Então Kato, tentando acalmar a situação, manda o Grandalhão parar, que Lihan realmente tem um ponto. E diz também que é o primeiro dia deles, pedindo pro Grandalhão pegar leve, que eles têm muito a aprender ainda. Mudando a fala para Lihan, ele diz que mesmo que Lihan esteja no estágio 2, todos ali são sênior, mais experientes que ele. Então, por favor, ele exige respeito. E, pra ser mais honesto, mudando totalmente a sua expressão de bonzinho, ele diz que Lihan só tá ali porque veio junto com o Kuro, e os dois foram como um pacote, um bônus. E completa dizendo que não espera muito de Lihan, já que ele é o Psyker com potencial mais baixo classificado. Então, os outros membros já atrás de Lihan começam a rir. E Kato diz pra Lihan só não entrar no caminho deles, e começa a rir também junto com os outros, deixando Lihan extremamente puto. Lihan, então, dizendo que vai dar o seu melhor para não entrar no caminho dele, líder de esquadrão Kato, e levanta a mão para cumprimentar Kato. Então Kato, olhando fixamente para Lihan, pensa, mas que desgraçado arrogante, vamos ver até onde você vai aguentar. Lihan também pensa que vai mostrar até onde consegue ir. Cena seguinte, vemos Lihan entrando no banho. Ele liga o chuveiro e toma um jato d'água para relaxar. A cena se segue e já mudamos para a área de treinamento, mas especificamente na área de tiro. Então tá posicionado, abrindo fogo contra os alvos. Logo em seguida o treino fica ainda mais intenso. Eles começam a correr enquanto atiram. Os alvos agora estão em movimento. Lihan, já passando pelas partes do tiro, sorri e diz que tudo é ótimo. Agora o Kato não pode dizer que ele tá sendo incômodo. Olhando pro lado, ele vê seu companheiro tá indignado. Ele já dá um grito pro Kuro, perguntando o que ele tá fazendo. O Kuro tá totalmente perdido, sem saber o que fazer com aquela arma. Então o companheiro sai batendo a cabeça, provavelmente indo na direção de Kuro pra ajudar. Diz que não aguenta mais. Diz que isso tudo é uma merda, que ele não tem paciência pra Kuro. Então voltamos pra quando Lihan estava tomando banho no vestiário. Alguém pergunta se Lihan não é bom o suficiente pra ser reconhecido. Então Lihan sai do banho e se seca. Após uns minutos ele tá sendo enquadrado por Kato. Kato aponta pra ele e diz que ele vai ficar de reserva. Kato explica que na batalha de esquadras, seus esquadrões devem ajustar seus membros de acordo. Eles têm muitas pessoas aqui de curto alcance. Então Kato levanta, bate no ombro do Prota e diz que todos os estágio 2 podem ver as batalhas no centro de treinamento. E então ele não precisa ficar triste. Ele pode olhar de lá. A cena se segue e Lihan olha as fotos dos seus irmãos. E eu acho que isso enche o peito dele de determinação. E ele pensa que tá tudo bem, isso não é um problema. Não vale a pena jogar tudo fora por conta do Kato. Tempo depois, já estamos com todos os esquadrões reunidos. Então, alguém anuncia. Hoje, a captura de bandeira será entre os esquadrões 3 e 9. E quem fala isso é Kato. E continua dizendo que há 3 peixes novos no terceiro esquadrão.
Ele continua a falar, dizendo que vai avaliar cuidadosamente quais serão as estratégias usadas e analisá-las. Lihan, observando tudo, pensa que se há alguém novo no terceiro esquadrão, só pode ser o Del Simon. Então a plateia fica impressionada, dizendo que aquele moleque é o Del Simon. Outro pergunta, o gênio psíquico? Outro figurante também completa dizendo que ele parece ser um desgraçado bem arrogante. E realmente ele é. Então, já no campo de batalha, um figurante líder pergunta se esses otários perderam a cabeça, porque todos vieram numa ofensiva. Então o figurante rival diz que eles têm alguém que vai quebrar a cara deles. E ele ainda completa, enquanto Del Simon ativa o seu poder, dizendo que eles terão certeza de cuspir na cara deles enquanto pegam a bandeira. Então todos começam a avançar. E o líder do esquadrão pede para que eles não façam ele rir e dá ordem para que derrubem o novato antes dele usar seu poder. Porém, eles percebem uma coisa: as suas armas simplesmente sumiram e ninguém entende como isso aconteceu. E foi Simon, usando seus poderes psíquicos, simplesmente tomou a arma deles. Então as armas que antes eram empunhadas pelo time azul simplesmente se encontram em cima de suas cabeças. E em seguida, Simon, usando não só a gravidade, mas também sua força psíquica, faz essas armas choverem sobre o time azul, criando uma abertura. Abertura essa que o time inimigo percebeu e avançou com tudo. Avançam já chegando e arrebentando o time azul. Então com a bandeira do inimigo já capturada, eles simplesmente levantam seus braços e cantam a vitória, dizendo que os outros não precisam mais continuar vendo aquilo. Eles já foram totalmente aniquilados. A cena se segue e vemos Kato e Kuro conversando. Kato diz que é de absoluta importância eles terem um ótimo Psyker na batalha de esquadras, e a estratégia que ele pensou é similar a essa, usada por Simon. E agora, já que eles têm Kuro, eles vão conseguir fazer isso. E Kuro, vendo tudo isso, mostra sua determinação inabalável, a sua cara de felicidade estampada no seu rosto. Então Lihan se aproxima, dizendo: líder, eu tenho uma outra ideia. Kato não fica muito feliz, mas escuta. Então Lihan fala que o Esquadrão 9 não usou nenhuma estratégia particular e nem tentou ganhar vantagem no terreno. Eles apenas seguiram numa ofensiva individual de suas capacidades de batalha. Então se eu... Porém, antes de terminar, Lihan percebe e fica calado. Enquanto Kato, já puto, diz: se você o quê? Vai em frente. Então Kato completa dizendo: se você fosse o líder do esquadrão, era isso que você queria dizer? Então Lihan pensa, agora ele entende o porquê Kato o odeia tanto. Então o grandalhão chama Lihan, apontando pro lado e o chamando pra ir. Eles saem da multidão caminhando. Então, já no canto mais reservado, o grandalhão diz que entende e admite que Lihan é uma pessoa especial. E Kato e ele sabem muito bem disso, mas ele não se enquadra no esquadrão deles. E isso é algo que todos os membros do esquadrão concordam. Então Lihan pensa que Kato realmente estava observando ele e pergunta ao grandalhão por que ele acha que Lihan não se encaixa. Então o grandalhão diz que o ruim é que Lihan não tem medo de contradizer o Kato durante os treinamentos. E ele também concorda que algumas decisões de Lihan são as melhores. Porém, deve haver só um líder no esquadrão. E se eles tiverem qualquer pontinha de incerteza sobre o Kato, todo o esquadrão se divide. E ele completa dizendo que, desde que Kato seja o líder do esquadrão, Lihan não vai conseguir participar das batalhas. Então, manda Lihan solicitar uma transferência, assim que puder. Abaixa a cabeça, respira fundo e pergunta se então vai ser assim. Então, Lihan segue e simplesmente reflete que é como ele pensava. É necessário que o líder do esquadrão tenha pura confiança em todos os seus membros. E ele simplesmente ameaçou a autoridade de Kato. Então ele para e pensa, um pedido de transferência? Então, cena seguinte, já vemos Lihan de frente pro instrutor Wei. Então o Wei, obviamente, já chega perguntando se ele tem certeza daquilo e se ele tá falando sério. Lihan, em posição de sentido, diz que sim. O Wei, botando a mão na cabeça, diz que tudo bem, ele vai fazer isso. Entretanto, todos os instrutores do estágio 2 devem discutir isso primeiro, então vai demorar um pouco. Já no seu quarto, Lihan senta e pensa que isso não é um problema, já que ele precisava de um tempo de qualquer jeito. Então ele fala que já que não precisa mais se preocupar com as batalhas de esquadras, ele pode focar mais nos treinos a partir de agora. Lihan diz que enquanto ele espera, ele pode analisar todos os esquadrões e suas estratégias para quando ele for criar a dele. Então alguém aparece na porta, nada mais nada menos que Kuro. Em seguida ele chama por Lihan, diz que tá tudo bem, que ele pode entrar. Kuro, já sentado na cama, pergunta o que ele conversou com o vice-líder da esquadra. Então diz que não foi nada demais e pergunta como tá a preparação para a batalha aérea de amanhã. Então Kuro diz que consegue manobrar até 4 arbites de uma vez. Lihan questiona se nenhuma pessoa a bordo e Kuro diz que não, com as pessoas. Lihan então ficou totalmente animado, perguntando se isso é sério. Porque isso é incrível. As habilidades psíquicas do Kuro parecem progredir muito mais rápido agora. E ainda afirma
dizendo que acha que Kuro tá entre os melhores do estágio 2 agora. Ele olha feliz pra Kuro e diz pra Kuro não se preocupar. Ele estará sempre torcendo por ele. Kuro olha e diz que tudo bem. Então alguém aleatório pergunta se não há alguém bom também no 7º Esquadrão. E outro figurante diz que sim, que o nome dele é Kuro ou algo do tipo. Então outro figurante completa, dizendo que fica pensando que tipo de habilidades ele vai mostrar. Lihan fica um pouco apreensivo vendo Kuro no telão. E lá estão eles, como o time azul. Kato então diz que tá tudo pronto e pede pra todos se prepararem. Olha pra Kuro e pede pra Kuro cuidar bem deles. Kuro finalmente mostra determinação, como se fosse até mesmo uma confirmação. Então nos é anunciado Esquadrão 1 contra Esquadrão 7. Competição de esquadra, batalha aérea. Então nos é dito que o centro das batalhas aéreas são os Airbits. Então nos é dito que a maioria dos dragões, obviamente, pode voar. Então, esse tipo de treinamento é muito importante para eles. Ao invés de ganchos ou propulsores, são os Airbits que são usados. É um tipo de drone robótico. Eles agem como plataformas. E alguns são modificados, então eles portam armas. Então, durante uma batalha aérea, uma pessoa manipula até 2 Airbits, seja para se mover ou para usar como arma. Porém, o papel mais importante dessa batalha é o suporte. De trás, os suportes podem controlar vários Airbits ao mesmo tempo para minimizar o uso de energia dos próprios parceiros de esquadra. Então Leihan pensa que isso é uma ótima posição para o Kuro, porque ele controla até 4 Airbits de uma vez. Mas, antes de completar sua frase, a cena muda para Kato. Kato, então confiante, diz para o Esquadrão 7 avançar, e que se eles seguirem um plano, será uma vitória fácil para todos. Então ele dá a ordem: vanguarda, avante! O inimigo também dá sua ordem de ataque. O Grandalhão pensa que eles estão avançando juntos, de pouco em pouco, como o Kato previu. E o Esquadrão Vermelho parece estar bem confiante. Eles pensam que a estratégia de dividir em 2 e pelos lados realmente vai funcionar. Porém, ele não vê o Grandalhão vindo para dar uma porrada bem firme nele e toma só uma para ficar esperto. Então o Tigme segue avançando e batendo, com o Kato também dando uma porrada em outro adversário. E mais um é eliminado. E Kato só pensa o quanto isso é ótimo e tá tudo seguindo conforme o plano. E a plateia começa a se perguntar se eles realmente derrubaram já 2 no início da batalha. Outro pergunta se esses desgraçados foram sempre fortes assim. É como se eles soubessem aonde os outros estão. Então voltamos no tempo, quando o Kato ainda estava passando a estratégia. E a primeira coisa que ele diz é que Kuro vai ser essencial nessa estratégia. E o suporte do outro time não é bom. Cada um deles vai mover seu próprio Airbits. Já que Kato consegue controlar 4 de uma vez, vai ter a responsabilidade de controlar o dele e o do vice-líder. E junto com a habilidade de Kato de previsão, ele deve mover os Airbits após ver onde os adversários irão. Kato concorda. O Grandalhão então diz que entendeu tudo. Já que eles são bons de briga, o Kato quer que eles foquem nisso, e que eles que vão derrubar os adversários. Kato diz que é exatamente isso. Voltando ao tempo atual, assistindo tudo, diz que parece que a estratégia de Kato tá funcionando. Pelo menos até agora. E no campo de batalha, o Grandalhão diz: beleza, vamos continuar com tudo. Porém, essa estratégia tá sugando até a alma de Kuro, enquanto ele se cobra, dizendo que não pode errar, porque se ele errar, todo mundo perde por conta dele. Então vamos à cena do campo de batalha com as previsões de Kuro, e parece que o líder do time vermelho consegue acertar um membro do time azul. Porém, obviamente ele já tá bem cansado, dizendo que isso tudo tá uma merda e pergunta se eles sempre foram fortes assim, e continua sem acreditar que de todos só restaram eles 2. Então, vendo a cena mais ampla, vemos que todos já foram eliminados e realmente só falta eles 2, enquanto ficam cercados. O líder pensa que se ele pudesse pelo menos derrubar o suporte, tudo poderia mudar. Então, o líder, balançando sua mão, diz que já sabe. Eles devem seguir com o plano A. O membro do seu time então se posiciona, se preparando para avançar. E eles simplesmente avançam. Então Kato grita que eles estão vindo, mas também se pergunta se eles estão querendo vir cara a cara com eles. Enquanto o grandão vai para cima para ir dar de frente com eles, o líder simplesmente pisa nas costas e pula, passando pro Airbit seguinte. E Kato pensa que isso é uma merda, eles foram pegos, e manda os outros membros do esquadrão derrubarem o filho da puta. Porém, ele passa derrubando um membro e batendo no outro. Então o Kato grita, pedindo pro outro membro não ir pra cima e sim ajudar eles, dizendo que esse desgraçado tá querendo cair com os 2. Porém, Lihan, vendo tudo, começa a gritar, dizendo que isso é burrice, eles deveriam estar indo proteger o Kuro. Se o Kuro se distanciar do time, porém, antes que ele termine, a gente volta no tempo. E vemos Kato dizendo pra Kuro que o Airbit 4 e 8 devem ficar do seu lado. E no cenário atual, vemos um membro do time inimigo já avançando contra Kuro. E na hora ele pensa, os Airbits 4 e 8. Então começa a usá-los para atacar. E quando o líder do time vermelho
ele pensa em dar uma porrada, a cena muda e a gente vê o grandão, já machucado e derrubado pelos outros 3, e simplesmente caindo no fundo da arena. Então o membro do time azul grita, e sobre Kuro? E vemos que Kuro não conseguiu lidar com o líder do time inimigo, e simplesmente se encontra caído. O líder esse que começa a rir, vendo que sem o Kuro, Kato e o grandão simplesmente caíram, e só sobrou um dos membros. E Kato pensa que isso tudo tá uma merda, e que Kuro acabou desmaiando. E os membros da plateia começam a se perguntar o que aconteceu que acabou virando um contra um. Outro membro diz que aparentemente Kuro estava controlando os outros Airbeats, e por incrível que pareça, a ofensiva deles ainda é muito fraca. Então Lihan pensa que foi isso que aconteceu. A estratégia de Kato confiava demais nas habilidades psíquicas de Kuro. E a história nos mostra quando Kuro estava tentando se defender. Ele realmente ia conseguir se defender e atacar o líder do time vermelho. Porém, seus Airbeats simplesmente estouram. Talvez por conta da quantidade de energia psíquica. Então ficou fácil demais para o líder simplesmente chegar e derrubar Kuro. O líder até pensa, bem, azar pra você. E Lihan pensa que Kuro estava sob uma pressão imensa deles e que resultou numa falha depois. E como aquele membro do Esquadrão 9 era muito fraco, simplesmente resultou na vitória do Esquadrão 1. E então Lihan se retira, dizendo que ele não teria deixado Kuro de lado. Se apenas ele fosse o líder, então a história avança para 3 semanas depois daquela derrota. Lihan já está novamente no escritório de Wei, frente a frente com ele. Wei diz que foi discutido sobre o documento que Lihan mandou para ele, e em relação ao resultado, ele foi aprovado. O pedido de estabelecimento de esquadra que ele solicitou foi aprovado. Então Lihan mentalmente pensa que isso é ótimo, ele conseguiu que isso fosse aprovado. O Wei, entregando o papel, diz que já que a liderança de Lihan foi exponencial no primeiro estágio, todos os instrutores concordaram em dar uma chance a ele, e provavelmente eles estão testando a popularidade e o carisma de Lihan. Então vemos as condições. A primeira condição é, incluindo o líder da esquadra, deve haver mais 4 membros no esquadrão. A segunda é que o líder possui a autoridade de escolher um membro de cada esquadrão existente, com exceção caso eles recusem. Mas Lihan pensa que se ele seguir com o que está escrito, todos os líderes dos outros esquadrões irão odiar ele, já que eles vão se preparar bem para não perderem seus principais membros. Ela então pensa que parece que os instrutores estão querendo ver se ele consegue. Então Wei dá boa sorte para ele e Lihan se retira. Então Lihan pensa que o seu time, os primeiros que ele consegue pensar são José e Kuro. Então ele fica extremamente triste por saber que vai ser difícil. Primeiro que José nem ali tá. Então o que resta é começar por Kuro. Porém ele tem um start. Ele pensa em um nome. Mais um, ele vai direto pro dormitório desse. E nada mais, nada menos que é Dimitri, meus amigos. Dimitri então atende o Prota, dizendo, opa, fala aí meu camarada, como vai? Seguindo, vemos Kato reclamando porque perderam, dizendo que os seus junks caíram por conta do Kuro. O Galerão diz que eles deveriam ter insistido mais no Simon. Kato diz que realmente, real, aquele merdinha é muito bom. As habilidades de Simon realmente são muito boas, e sozinho ele pode lidar com 2 ou até 3. Mas o Kuro, na verdade, não consegue fazer porra nenhuma. Ele é tudo aquilo que falaram. Então o Dimitri tá ali de cantinho, só escutando tudo e escutando o bafafá. E Kato continua, dizendo que ainda assim não tem ninguém que substitua. Eles não podem simplesmente tirá-lo. Então voltamos pro momento em que Lihan tá recrutando Dimitri. E Dimitri já chega perguntando, você tá formando um novo esquadrão? E questiona quem Lihan tá recrutando além dele. E ele diz que Kuro. Ele começou com isso porque ele começou com Dimitri assumindo que Kuro já vai entrar. E lembra o Prota que nenhum esquadrão vai deixar seus membros saírem tão facilmente. Então o Prota já questiona, dizendo, mas Dimitri, você ainda não respondeu meu pedido. Então Dimitri vai e fala que, pra ser sincero, a resposta dele é não. Mas Dimitri tem uma resposta até que plausível. Ele diz que vai ser o próximo líder do 5º Esquadrão. Ele não pode simplesmente deixar os camaradas deles agora. O Prota fica surpreso com tudo isso, mas diz entender. Dimitri fica um pouco pra baixo, mas diz que, aliás, ele prefere 1000 vezes ser o adversário do Prota. Ele prefere isso do que estar do lado dele, porque assim vai ser bem mais divertido. O Prota se alegra mais um pouco. Então o Prota diz que depois ele não pode vir chorando quando ele meter a porrada. Dimitri então ri, dizendo que da próxima vez ele vai quebrar os 2 braços do Prota. Então Lihan caminha pelos corredores. Então um dos figurantes fala, é o Lihan, enquanto o outro completa dizendo, esse babaca queria tanto assim virar um líder, mas que filho da puta arrogante. Lihan então fala que eles podem falar merda à vontade. E Lihan pensa que quando ele foi anunciado no terminal do 2º estágio que estaria criando um esquadrão, todos os outros líderes começaram a ficar de olho nele, como esperado na verdade.
Principalmente ele, o Kato. Kato então olha pra Lihan, dizendo que então é assim que ele trai ele. Kato então diz que não dá a mínima por ele ter criado um esquadrão ou ter saído do dele, mas ele não vai deixar que Lihan leve o Kuro. Então Lihan questiona, dizendo que Kuro não vai conseguir atuar perfeitamente sob as orientações dele. Kato fala pra ele não se fazer de otário, e que ele sabe que Kuro vai continuar melhorando e então se tornará um dos principais membros do seu esquadrão. Então Lihan o afronta, perguntando se ele vai pedir pro inimigo esperar se acontecer uma guerra do nada. E continua dizendo que está confiante que consegue extrair o máximo do Kuro agora mesmo. E fala que um bom comandante deve ganhar até mesmo com um poderio limitado. E isso simplesmente enfurece Kato ao máximo. E Dimitri, provocando ainda mais, diz que não importa quem ele quer culpar, o resultado não vai mudar. Então Kato fica furioso e agarra o casaco do Prota, dizendo que o Prota é um filho da puta e um arrombado. E que não importa que merda ele diga, ele não vai deixar o Kuro ir. Lihan então diz que isso não é ele que decide, e sim o Kuro. Então Kato olha pra Kuro, dizendo que se ele sair, ele vai encher Kuro de porrada. Então Lihan pergunta se ele realmente tem coragem pra isso, e que ele realmente fala muita merda. E completa dizendo que Kato fala demais, principalmente pra um merdinho que não sabe nem controlar seu próprio esquadrão. Então Kato dá um socão, né, jogando ele pra longe. Então Kato diz, que droga. E Lihan, olhando pra ele, diz que dessa vez vai deixar passar. Não seria bom pra ele arrumar confusão agora. Então ele se vira, sai andando e vai embora, enquanto diz pra Kuro que estará esperando por ele. Então o figurante chama de Lihan de um palhaço idiota. Quem seria o louco que sairia do seu esquadrão pra seguir um líder aleatório como ele? E o figurante fala ainda mais, perguntando como acha que vão tratá-lo quando ele falhar em montar o seu próprio esquadrão. E o Kuro olha toda aquela situação bem comovente, e por mais que ele queira ir, acha que o medo é maior. Então o Lihan continua caminhando, pensando que ele já perguntou a todos que ele pensava. O que será que ele pode fazer agora? Porque se as coisas continuarem assim, então ele se esbarra com alguém. E na hora ele pede desculpa. Ele não estava prestando muita atenção no caminho. Porém, esse louco desvia e já sai andando. O Proto então pensa, não, primeiro, por que ele tá todo vestido assim? Então seu relógio toca. E põe a segunda mensagem. Todos os líderes de esquadra se apresentem em frente à ala 2. Então logo, todos os líderes estão reunidos de frente para a doutora Grace. Então ela diz que esses novos membros são os últimos que avançaram do estágio 2 e precisam de um esquadrão. Então decidiram dar a primeira escolha a um novo líder. E chama o Lihan, pedindo para ele vir à frente. Então o Lihan pensa que é uma boa oportunidade, ele deve recrutar pelo menos um. Então o Lihan se apresenta dizendo seu nome, que é o líder do 13º esquadrão, e completa dizendo que atualmente a esquadra dele está com falta de membros. E diz que qualquer um é bem-vindo. Porém, Kato, no auge de deboche, diz que falta quer dizer que eles não existem, né? E todos começam a rir de Lihan. Então, o primeiro novo recruta levanta a mão, dizendo que ele é voluntário. E, na hora, o Prota fica feliz. É ninguém menos que José. Ele realmente cumpriu com o que falou. Ele voltou e encontrou ele de novo. Então, já no dormitórios, o Prota e José trocam uma ideia. Diz que seria 1000 vezes melhor se mais um membro entrasse pro grupo. O Prota diz que, na verdade, não deveria ser só um, e sim mais de um, já que é um novo esquadrão. Mas ele agradece José, dizendo obrigado por confiar nele. Mas ele agradece José por ter confiado nele e diz que sempre quis estar no mesmo time que José. José então fica todo animado, dizendo que os caras que não quiseram entrar são todos otários. E na verdade quem tá ganhando ali é ele. Se eles soubessem como tu é foda, estariam implorando pra tu agora. Então José diz, bem, vamos deixar pra recrutar mais membros amanhã. Tô a fim de dormir agora. Porém, algo chama a atenção deles. E olhando pro lado, eles veem Kuro. O Prota simplesmente pergunta o que aconteceu com a cara dele. E ele simplesmente ri. Então ele fala que falou pro Kato que tava saindo e esse babaca fez um escândalo. E termina dizendo que até que o Kato bateu forte, mas ele já é acostumado, então ele aguentou. Lihan então ri, dizendo que isso é incrível, e pergunta se realmente aquele é o Kuro que ele conhece. Kuro bota a mão na cabeça, continua rindo e diz que isso não foi nada demais. Ninguém ele deve se preocupar com isso. E na forma mais carioca de sempre, com a quantidade de palavrão excessiva nas frases, José diz, bora porra, é o mesmo time da ilha, caralho. Termina dizendo que não importa o otário que fique no caminho deles, eles não irão perder pra ninguém. Então, uma outra pessoa diz, isso parece divertido, tem vaga pra mais um? Essa pessoa também diz que todo mundo tá falando que ele é a escória da arte. Então, por isso, o esquadrão 13º parece ser o melhor. Então, José toca no seu ombro e pergunta se Lihan conhece ele. Ele era da classe B, aquela classe B de antes. Então, feliz, diz que sim. É claro que ele lembra. E diz que esse membro é alguém que eles realmente vão precisar pra esquadra. Então, nos é apresentado. Knut, então, pede para que todos os membros cuidem dele. E diz que isso torna realmente a esquadra deles oficial agora, não torna?
O Prota diz que sim, e que agora eles são alvos de todos, e diz que se eles não tomarem cuidado, eles serão dissolvidos. E pergunta se eles sabem o que acontece com eles naquele cenário. Knut é o primeiro a dizer, dizendo que está preparado para tudo. E Kuro, sorrindo, também confirma. Então tá aí, tá formado o grupo. O Prota diz que agora ele sente um grande peso nas costas. Lá ele. Mas acredita que consegue fazer isso. Então termina dizendo, beleza, iremos nos agrupar amanhã, 13º Esquadrão. Então, no dia seguinte, vemos Li-Han e seus parceiros de frente pro instrutor. O instrutor diz que é um prazer conhecer o 13º Esquadrão. E ele se apresenta dizendo que é o instrutor-chefe do 2º estágio, Grossman. Então ele começa a chamar os membros do esquadrão, começando pelo Prota, dizendo líder do esquadrão Li-Han, membros da esquadra José Batista, Knut Meyer e Kuro, correto? Porém, olhando para Kuro, ele não entende nada e pergunta o que aconteceu com a cara dele. Kuro, sorrindo, diz que tropeçou na escada. O instrutor meio que entende e pede para Kuro tomar mais cuidado da próxima. Então o instrutor explica que será alocado um período de tolerância a eles para as competições que começam hoje. E esse período irá durar 3 semanas. Eles devem participar dessas competições assim que o período acabar. Então é bom eles se prepararem. O instrutor continua dizendo que a categoria e os oponentes serão definidos aleatoriamente pelo instrutor principal. Após isso, eles serão informados. Então o Prota prensa no Grossman, o instrutor, falando que ele está dizendo para que eles não peguem leve. Então nos é informado que a categoria de competição é sobrevivência armada. E o oponente da competição será o 9º Esquadrão. E o 9º Esquadrão possui a maior quantidade de vitórias na sobrevivência armada. Então vemos Knut tentando pôr seu capacete, dizendo que tá muito apertado e que aquilo ali tá um saco de usar. E pergunta se não tem problema desde que ele não tome um tiro, né? Porém o Prota enfia o capacete na cabeça dele perguntando se ele quer morrer. Então o Prota diz para ele não ousar tirá-lo da cabeça, não importa as circunstâncias. Ele não permite. Knut, meio que aterrorizado, diz sim, sim senhor. Então o Prota grita, dizendo que não vai deixar ninguém morrer no seu esquadrão. E continua falando, dizendo que chama essa estratégia de abrigo móvel. É um péssimo nome, mas ele pensou agora, então, por favor, não riam. Todos pensam, abrigo móvel? Então, já posicionado, vemos cada esquadrão na sua base. E o sistema notifica, 9º Esquadrão versus 13º Esquadrão, sobrevivência armada. Então, o time vermelho já começa a cantar a vitória antes da hora, dizendo que eles vão ganhar aquilo ali fácil, fácil e muito rápido. Li-Han também já tá cantando vitória, dizendo que é claro que eles vão ganhar. Então, o sistema anuncia, comecem. E a plateia tá na loucura, dizendo que é muita empolgação pra uma partida só. Outro torce pro 9º Esquadrão, dizendo que eles devem arrebentar com o cu dos outros. Que isso, mano, cara agressivo. Outro figurante também grita, mandando eles acabarem com a arrogância e orgulho daqueles babacas. Dimitri então ri, dizendo que eles são bem populares agora. E Simon, aquele mesmo que eu confundia com uma garota no início, que tá parecendo uma garota agora, diz que na teoria, Li-Han não tem como ganhar isso. E se pergunta o que será que o Prota tem em mente. Então vemos o pessoal avançando. O time vermelho. Um dos membros do time vermelho diz que não vê sinal deles e diz que eles podem criar uma emboscada perto do ponto de partida. Outro membro diz, bem, acho que é o máximo que eles podem fazer contra nós. E diz, sigam por aqui com cautela. Então vemos Knut atrás da árvore, dizendo merda, mais rápido do que eu esperava. Então ele mandou uma mensagem dizendo que os oponentes estão no alcance de 200 metros e ele vai voltar para reagrupar com o restante. José então diz que os desgraçados realmente não dão tempo. Mas que coisinha, hein? Mas ao menos eles terminaram tudo o que precisavam. Porém, agora ele tá mal, ele tem que descansar um pouco. O Prota então diz que Knut já deve saber da situação deles. E conhecendo Knut, ao invés dele tentar reagrupar, antes que o Prota consiga completar sua frase, a cena muda para Knut. E vemos ele simplesmente tomando um tiro na perna. E aparentemente esse tiro realmente dói. Knut grita bem alto. Então os outros membros do Esquadrão Vermelho dizem, ali, ele está ali. E Knut, tentando caminhar, diz que essa merda tá doendo pra cacete. Olhando para trás e vendo que os inimigos já estão quase alcançando, ele simplesmente vira e começa a abrir fogo, dizendo que ele pelo menos tem que acertar um. Um dos membros do Esquadrão Vermelho pensa, que dó, quem será atingido por isso? Então Knut, não aguentando mais em pé, simplesmente cai. E então percebe que os caras da árvore estão atirando pra caramba nele. E ele simplesmente começa a rolar pro lado pra tentar fugir das balas. Se escondendo atrás de uma árvore, Knut pensa que se ele for seguir a estratégia do Prota, ele tem que se reagrupar com eles. Mas no final, ele só vai atrapalhar. Com a perna dele ferrada, é melhor ele só ganhar tempo. Então, um membro do time inimigo pensa, por que ele tá vendo só um deles ali? Outro figurante do time vermelho diz que há 4 deles, por que eles precisam de um vigia? Tudo vai acabar numa batalha direta mesmo. Então, um dos membros começa a pensar, e a solução que ele acha é ir na frente e pede para ser coberto. Então vemos o Prota e seus 2 aliados. O Prota então diz que eles devem iniciar com o plano. E graças ao Knut eles conseguiram bastante tempo. O Prota diz que tem quase certeza que está machucado.
mas infelizmente ele deve ter escolhido comprar tempo ao invés de voltar. Então José diz que graças a Deus ele conseguiu comprar tempo, porque ele pôde descansar muito bem. Ele antes mal conseguia ficar de pé, e graças ao sacrifício do Dmitri ele conseguiu se recuperar. E também termina dizendo que seu sacrifício não será em vão. Kuro diz que eles gastaram muita energia cortando aquela árvore, com a telecinese e o fogo, e continua dizendo que agora que eles estão prontos, é hora do show. Então enquanto eles avançam, a plateia começa a observar, dizendo que a 13ª esquadra tá se movendo, e todos se perguntam que porra é aquela. Outro figurante diz, aqueles filhos da puta cortaram uma árvore, eles criaram um escudo com ela? Então Dmitri e Simon pensam a mesma coisa, esse tipo de tática só é possível com Kuro. A sincronia é tão perfeita que eles se olham. A cena então muda pra Knut, disparando bala pra todo lado, não quer nem saber, filho. Porém, por culpa da sua inconsequência, ele fica sem munição. Infelizmente, o inimigo já tá na frente dele. Então, debochando, o membro pergunta, ué, cadê o seu timinho? Só tem você aqui? O membro do time vermelho fala que achou que aquilo ali fosse uma armadilha, mas na verdade eles só devem ser estúpidos mesmo, porque só tem o Knut ali. Dmitri então pensa que um membro do 13º esquadrão já caiu. Bem, ele durou mais do que deveria. Ele continua dizendo que agora tudo que resta é aquele escudo de Tora, e pergunta pra Simon se realmente ele acha que eles podem vencer. Simon então diz que aquela estratégia tem uma falha, e ele tem certeza que Li-Han já sabe dela. Então o time vermelho começa a ver a Tora vindo na direção deles, lá ele, e começa a se desesperar, dizendo que merda é aquela. Eles estão cada vez mais próximos e não vai dar pra bloquear. Então um membro e possível líder do Esquadrão Vermelho diz que eles selecionaram os seus 4 membros baseados nas habilidades com armas deles. Nenhum deles possui uma habilidade ou poder psíquico suficiente pra destruir aquela coisa, e se pergunta como Lian descobriu aquilo. Então o time vermelho começa a ficar cada vez mais encurralado, pressão de várias rajadas de tiro. Um membro até grita e pede para que eles se escondam nas árvores, senão eles vão ser acertados. O líder do Esquadrão Vermelho diz que eles precisam estender o máximo possível isso. Uma hora o psiker deles não vai aguentar mais. O Prota, escutando tudo aquilo, pensa que realmente, ele sabe muito bem disso. Mas o escudo não é feito só para aproximar, mas sim para José conseguir usar suas habilidades de combustão. O líder do Esquadrão Vermelho não entende nada e simplesmente pergunta que merda é aquela, porque surgiu fogo de repente. Um dos seus membros começa a tossir, dizendo que a fumaça está impedindo ele de respirar. Então os membros dos outros esquadrões perguntam se aquilo ali é uma habilidade de fogo. Outro diz que o 9º esquadrão foi coberto de fumaça. Lutar assim é permitido? Então José diz que lá já tá cheio de fumaça e que os inimigos mal conseguem ver. Uma hora eles vão ter que sair de lá. Li-Han diz que isso é ótimo e ele deixa os da direita para José. Os membros do time vermelho, sem aguentar mais aquela fumaceira toda, começa a sair dela. E assim que saem, são simplesmente alvejados a queima-roupa. Um dos membros do time vermelho já pensa que eles derrubaram 2 deles. O líder então pede para que ele tenha calma, que esses desgraçados também não conseguem ver eles. Porém, cada um deles toma um tiro sem saber de onde veio, e se perguntam que porra é essa? Então os membros do time azul, o time do Prota, diz que eles têm olhos em todos os lugares, e isso se resume à habilidade de previsão de Kuro. Então Li-Han começa a atirar no meio da fumaça, e o anúncio do sistema chega, dizendo que todos os membros do 9º esquadrão foram derrotados. A vitória é do 13º esquadrão. E a plateia, que aparentemente estava toda contra, agora torce por eles. Então um membro da plateia diz que isso é incrível e que Kuro usou pedras para saberem a localização deles. E o que eu achei que na verdade era tiro naquela hora, na verdade era pedra. Kuro estava jogando pedra para entender onde eles estavam, para aí sim o Prota conseguir atirar. Então Dmitri fecha seus punhos, torcendo por Dmitri e dizendo que finalmente eles conseguiram. Enquanto Simon, obviamente um pouco invejado e revoltado, diz que Li-Han e Kuro, esses caras são incríveis. Então voltamos para o campo de batalha, onde todos estão extremamente felizes, mas completamente desgastados. O instrutor fica encucado vendo aquilo, nem ele acredita no que viu, e pensa sobre Li-Han. O tempo se passa e estamos com o time 13º comemorando. Então de fundo alguém diz, um banquete para os vencedores. Knut então fala, isso que é vida, valeu muito a pena. José, aloprando com ele, diz que obviamente, né, já que ele tomou um tiro. E Knut rebate, só vai saber como dói quando ele tomar um tiro de verdade. Então, continuando a comemoração, José diz, opa pessoal, nesse ponto eu acho que deveríamos ouvir umas palavras do nosso grande líder que nos levou à vitória, Li-Han. Li-Han bota a mão pra trás, coçando a cabeça, não querendo falar muito, mas mesmo assim começa a falar. Então, nas palavras de Li-Han, ele diz o seguinte, eu agradeço a todo mundo. Eu sabia que era uma estratégia arriscada, mas graças à cooperação de todos, pudemos ganhar isso. E obviamente todo mundo fica felizão e continua a comemoração. Kuro, animadaço, diz que não foi arriscado e sim foi um ótimo plano. O Prota então diz que eles tiveram sorte,
que foi fácil prever eles, já que eles eram meio fortes. Era óbvio saber quais membros do Esquadrão 9 ia usar, já que eles especificaram um combate de tiro. Então, levantando o joinha, Knut disse que isso que é o foda, as habilidades de prever os oponentes. E ele diz que o Prota acertou em cheio nas análises dele. Knut então se aperta de dor. E provavelmente foi por conta do tiro ou pela quantidade de comida que ele comeu. José pergunta se ele não deveria estar descansando, mas Knut diz que não é nada, que dá pra continuar. Que ele nunca ia perder um encontro desse, nem se ele morresse. Na cena seguinte, estamos de frente para um prédio administrativo e vemos o instrutor-chefe do estágio 2. Ele ainda permanece encucado, dizendo que não poderia nem pensar que eles ganhariam do 9º esquadrão, já que era para eles ter saído vencedores. Então ele diz que precisa esmagá-los antes que eles pensem que são especiais. E diz, quais bastardos seriam melhores? Talvez o 7º esquadrão? Ele reflete que se fosse o 13º esquadrão, eles realmente tentariam de tudo para ganhar. Mas se o 7º esquadrão perder, então ele pensa que não. Ele tem que garantir que a derrota seja impossível. A cena muda e estamos com Li-Han. Mais uma vez, como trocentas outras vezes, Li-Han não consegue dormir. Então começa a pensar que antigamente ele ficava com insônia por conta do medo de ser expulso. Mas agora ele tem os melhores membros com ele. Ele não precisa se preocupar. Ele continua pensando, dizendo que não importa quem estiver contra eles vão ganhar de todos. Então, lutamos para a mesma arena de combate, onde os times estão divididos em base. E dessa vez, temos o Esquadrão 1 versus o Esquadrão 13. E essa é uma batalha de capitães. Então, o líder do Esquadrão Vermelho pergunta se todos se lembram da estratégia. E reforça que eles devem derrubar Kuro e José primeiro. E manda a todos tomarem cuidado, dizendo que suas habilidades psíquicas sozinho já estão em outro nível. Então, um dos membros diz que ele e o outro do lado vão focar exclusivamente nisso. E reforça dizendo que mesmo que as habilidades do adversário sejam bem fortes, se eles conseguirem atrapalhar, eles não vão conseguir se concentrar. Então, o outro membro confirma e diz que tá tudo certo. Então, o membro e líder do 1º esquadrão diz que não sabe muito sobre o restante, mas eles não serão tanto assim, já que eles têm o titã mais forte da Ark como capitão. Dimitri, então, na plateia, comenta o quão puto eles conseguiram deixar os instrutores, porque logo de cara pegaram uma batalha com o Esquadrão 1, quando acabaram de sair numa batalha contra o Esquadrão 9. Simon, então, olha tudo, mas não diz nada. Então, é explicado que numa batalha de capitães, o objetivo é derrubar o capitão que estiver com a banana. Só assim você vence. Mas derrubar esse monstro é impossível, até mesmo se você tiver com 2 ou 3 membros. Então, alguém diz que com esse cara no centro, eles podem mitigar qualquer ataque à distância e então aniquilar seus inimigos. Essa é uma estratégia especial do 1º esquadrão, investida de búfalo. Dimitri, então, mais empolgado que o próprio Li-Han, diz como eles vão lidar com essa crise. Simon do lado, então, pergunta por que Dimitri não cala a boca e só assiste. E pior, ele ainda reclama porque Dimitri tá do lado dele de novo. Então, o verdadeiro capitão do Esquadrão Vermelho se pergunta o porquê. O Kuro, a porra do Kuro é o capitão. Então o grandão, que agora tá exercendo a função de capitão, pergunta pro verdadeiro capitão o que eles têm que fazer, porque ele não consegue ver Li-Han. Então Knut fala pra Kuro pra ele ficar calmo. E Kuro, obviamente, já fala claro. Knut completa, dizendo que ele não precisa se preocupar, que os mestres ali vão proteger ele. E José completa, dizendo que só eles dois já servem. Então, o membro oficial do 1º esquadrão diz que eles devem continuar com o planejamento, rápido. E diz que mesmo se algum palhaço estiver se escondendo por aí, eles não vão conseguir achar nenhuma brecha entre eles. Então ele dá a ordem e diz para avançarem com tudo. E Li-Han então tá no alto, no topo de uma árvore, observando tudo aquilo, e pensa que numa batalha de capitães, você não precisa aniquilar seu inimigo, você apenas tem que derrotar o capitão. Então vemos os times se enfrentando, o time vermelho contra o azul, o primeiro contra o 13º. Vemos José indo com a mão, porém usando suas habilidades psíquicas de fogo, enquanto o adversário diz que isso é inútil, não vai funcionar com ele, e dá um ataque esse que José consegue abaixar a tempo. Enquanto isso, Knut tá lutando contra o verdadeiro capitão do time vermelho. O Prota, olhando tudo de cima, pensa que isso é ótimo, eles já estão bem perto, e pergunta pro Kuro se tá tudo pronto. Kuro olha, balança a cabeça e confirma que sim. O Prota então diz que tá tudo bem, que eles praticaram bastante isso, e então se lança do topo da árvore, entrando em queda livre. Mais à frente, vemos o grandão chegando para lidar com Knut e José, e obviamente os dois se assustam com aquilo. O grandão simplesmente agarra os dois e os tiram do caminho. Então o capitão verdadeiro diz que isso foi ótimo e manda o grandalhão segurar eles aí, e diz que Kuro tá na mão deles. O que eles não veem é Li-Han simplesmente acima da cabeça deles, vindo extremamente rápido. Então os membros do 1º esquadrão se preparam para bater no Kuro. Porém, Kuro mantém sua concentração, usando seus poderes psíquicos para não sei o que. Porém, o líder do Esquadrão Vermelho percebe isso
e pergunta pra onde esse maldito tá olhando. E simplesmente escuta um puta de um barulho atrás dele. Então, rapidamente, os dois membros do time vermelho olham pra trás e se perguntam, mas que porra é essa? E quando eles percebem, o grandão já tá no chão, meus amigos. E o Prota se levanta, com a bandana do time inimigo na mão, diz que eles deixaram cair isso. E simplesmente é anunciado, a batalha foi finalizada. A vitória é do 13º Esquadrão. E os membros dos outros esquadrões simplesmente vão à loucura. Um pergunta o que foi isso. Ele saltou da ponta daquela árvore? Outro diz que isso é maluquice. Aquilo tem quase 5 andares de altura. Outro diz que ele tá ligado. É pra eles treinarem como se a vida deles dependesse disso. Mas isso daí já é coisa de maluco. Outro responde que ele em si já é maluco. Mas aí o resto da galera começa a ir à loucura, dizendo que, além de tudo, ele também é foda pra caralho. Dimitri então começa a rir, dizendo que eles são totalmente hipócritas, porque eles estavam rindo e falando merda segundos atrás. Mas agora ele entende, já que o Prota mostra uma estratégia totalmente nova toda hora. Então alguém pergunta, dizendo que esse cara é incrível demais. Pergunta quem é ele. Outro membro responde que ele é Lihan. Ele começou lá no 7º Esquadrão. Volta com uma outra pergunta, perguntando como não deixaram ele participar antes. O que o líder babaca desse esquadrão estava pensando. E termina dizendo: tem que ser muito otário para não reconhecer o valor de alguém assim. Enquanto isso, o instrutor tá puto, porque tudo que ele planejou foi jogado no lixo. Ele agora realmente tem que reconhecer. E é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa segunda continuação. Se quiserem mais, por favor, comentem, que eu vou estar trazendo mais dessa obra pra vocês. Uma obra que eu tô gostando muito e que eu sei que tem muita coisa pela frente, meus amigos. Mas é isso. Não esqueçam de deixar o like.